Oi, gente. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo aqui pra vocês do canal, mas é porque aqui tá um turbilhão. A minha dinâmica tá um turbilhão, a vida tá um turbilhão, mas são coisas legais que estão acontecendo. De abril pra cá, se vocês repararem, mais ou menos na época em que eu parei de gravar os vídeos, muita coisa tem acontecido. Então eu tô lidando com essas coisas, tô indo mais profundo nas minhas questões e isso demanda energia. E quando eu vejo, passou uma semana, passaram-se 2 semanas e eu não gravei vídeo. Mas eu tenho dado o meu melhor para gravar lives aqui. Eu gravei uma ontem com a Clarissa, mas eu decidi não colocar ela no ar. Vou explicar para vocês por quê. Foi a segunda live, a segunda parte das lives de divórcio energético. E aí que eu citei nomes, falei da minha vida pessoal, dei alguns exemplos, e eu decidi que eu vou deixar essa live só para as pessoas que participarem da edição desse mês de divórcio energético coletivo e mesa da Mestra Rovena coletiva, que é uma sessão que eu faço com a Clarissa, que no momento ela é R$ 152. Eu não sei se eu vou fazer outras edições dessa sessão, mas a gente vai fazer agora em maio porque o pessoal pediu. A gente nem ia fazer, mas como a gente fez uma, aí fez a segunda, e na segunda o pessoal demonstrou interesse, aí a gente decidiu fazer e fizemos a terceira live dessa edição, que a gente foi comentando várias coisas com as quais a gente pode fazer divórcio energético. Então tem bastante coisa, bastante conteúdo. Só que eu postei aqui no canal e vi que muita gente não se interessou. Assim, não foi um vídeo muito visualizado. E aí eu pensei, não, talvez não seja o momento da gente olhar pra isso, deixei um pouquinho de stand-by ali. Mas como eu falei pra vocês, no grupinho em que a gente manteve aberto para que a gente pudesse falar sobre esse tema ainda numa outra live, o pessoal disse que queria que a gente abrisse uma nova edição da sessão coletiva e eu resolvi abrir. Para quem sabe, a sessão coletiva, a sessão da mesa da Mestra Rovena individual comigo, tem um valor mais alto do que a coletiva, né? Obviamente que você vai receber ali um relatório para você, uma mensagem do tarô ali exclusiva para você também, mas tem a possibilidade de você receber as energias da mesa de uma forma coletiva. Então, teve gente que me procurou perguntando se ia ter alguma sessão de mesa coletiva esse mês, e vai ser essa mesa junto com o divórcio energético. Você pode pagar os R$ 152 e não fazer o processo do divórcio energético e fazer da mesa, já vale muito a pena. Já vale muito a pena. Quem faz essa mesa, assim, eu tenho depoimentos maravilhosos. Se você for aqui no meu Instagram e no da minha assistente também, que tem aqui o contato para falar com ela, você vai ver o catálogo lá, tem depoimentos, é muito legal. Então, eu vou deixar aqui embaixo, como a gente está com as inscrições abertas para a gente fazer no dia 23 de maio a sessão coletiva, eu vou deixar algumas informações aqui embaixo. Se você tiver interesse, você clica no link para falar com a Solange, que aí ela fala com vocês e recebe esse valor. A gente faz num grupo e vou só explicar pra vocês como que funciona, porque tem gente que já tem dúvida, e aí eu já deixo aqui explicado no comecinho do vídeo, tá? No divórcio energético, você vai poder fazer com o que você quiser, com quem você quiser, porque não precisa ter medo, porque a gente vai fazer sempre dando o comando para que esse divórcio energético seja feito para o seu bem maior. A gente dá o comando para que o seu eu superior esteja receptivo, no sentido de realmente você receber essas energias, se somente se for para o seu bem maior, com a ajuda da sua egrégora espiritual. Então a gente convoca a egrégora espiritual de todo mundo que está ali presente, para que a gente possa fazer esse divórcio energético e dando o comando que, se somente se aquilo for para o bem maior de todos, seja feito. Porque de repente a pessoa faz ali, decide fazer com a chama gêmea, e a gente não tem controle de saber, porque quem vai ficar com essa listinha é você não passa essa listinha pra gente, certo? Então, por segurança, a gente sempre dá esse comando de ser feito esse divórcio energético para vocês, se somente se for para o bem maior de todos. Então, essa é a parte do divórcio energético. A parte da mesa da Mestra Rovena, eu vou pegar o nome de vocês, a data de nascimento, fazer a mesa coletiva. A gente vai colocar os relatórios num grupo e depois esse grupo é fechado. Basicamente isso, não tem um encontro ao vivo, não tem nada disso, mas você vai receber essas energias. Teve gente que participou do divórcio energético 1, do divórcio energético 2 e já tá indo pro terceiro também, porque realmente é uma limpeza muito grande, é uma limpeza muito forte no seu campo. Quando eu fiz a primeira, porque eu participo de todas, não perco a sessão de divórcio energético, quando eu fiz a primeira, pra vocês terem uma ideia de como é potente, na hora que eu tava fazendo a lista do divórcio energético, o meu gêmeo me mandou uma mensagem super carinhosa, assim, porque a gente tá mexendo com a energia ali, é automático, né? Quando a gente tá mexendo no nosso campo, a gente tá mexendo no campo da dinâmica também. Enfim, então,
você pode escolher participar, eu vou deixar as informações aqui embaixo. E só que nesse vídeo, eu quero falar de um tema que eu tenho refletido muito nos últimos tempos, tenho conversado com amigas sobre esse tema, que algumas pessoas têm uma percepção parecida com a minha, outras divergem em alguns pontos, mas eu senti vontade de compartilhar aqui a minha visão com vocês em relação a esse tema. Por quê? Primeiro porque eu recebo muitas pessoas que se identificam com a minha energia, que são mulheres, divinos masculinos, que se acham que são divino feminino. E aí o que acontece? Quando essa mulher, que é um divino masculino e acha que é um divino feminino, que foi o meu caso, eu acredito que não é por acaso que a pessoa se atrai para minha energia, porque eu tenho, de repente, como ajudar a pessoa que passou por esse processo, né? Quando ela chega na minha energia, geralmente ela tá assim, nossa, eu tô perdida, porque eu não tô conseguindo fazer a minha vida andar, minha vida profissional tá estagnada e eu não sei o que fazer. E aí a gente vai olhar para essa história e vai trazer essa perspectiva e a pessoa começa a, nossa, tudo faz sentido agora eu tô entendendo, né? E quando as coisas começam a fazer sentido, a pessoa começa a andar naquela direção e as coisas começam a fluir. Tem pessoas que já chegam para serem atendidas por mim e é tudo de uma vez, né? A pessoa vem, faz a primeira sessão comigo, já sente ali, já percebe que é o divino masculino, já entende qual é o modus operandi dela ali, as coisas já vão andando, já vão avançando e é super legal. Inclusive eu vou fazer uma live com a Quero, que foi mais ou menos esse processo, foi muito legal mesmo, a gente vai ter bastante coisa para falar com vocês, mas independente disso, independente se você percebe, sente que você é um divino feminino ou um divino masculino, essa live não, esse vídeo é pra você também. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui serve pra todo mundo, não só pra quem é divino feminino, nem só pra quem é divino masculino. Porque eu vou explicar pra vocês no decorrer do processo. Eu trouxe aqui algumas cartas do tarô também pra me ajudar a explicar o que eu quero explicar pra vocês. Porque senão pode ficar confuso e eu vou tentar ser o mais didática possível, porque a minha forma de fazer as coisas é assim, né? Tentando ser didática. Então eu espero que de coração dê para entender a mensagem que eu vou passar aqui. Espero que vocês se beneficiem dessa mensagem, porque pode ser que ela gire bastante chaves aí para você e você consiga ter outra perspectiva da sua dinâmica, e fazer as coisas andarem com mais facilidade. Eu recebi um depoimento esses dias, a coisa mais linda. Eu fiquei até com vergonha, porque tem coisa aqui que eu achei muito forte, né, pra ser dita sobre mim. E aí eu fiquei assim, não, mas eu vou ler porque o depoimento foi escrito dessa forma, né? Mas eu achei muito forte porque tem coisas aqui que sei lá, eu não sei se eu sou merecedora de tanto. Eu não sei se eu sou merecedora de tanto, mas vou ler pra vocês. E vou contar um pouquinho da história dessa pessoa, porque tem um pouco a ver com essa questão das energias dentro de cada um de nós. Independente se você é divino feminino ou divino masculino, tá bom? Olha só que bonito. Falar da Débora, só um instantinho, é muito difícil. Ela é tão querida e tão maravilhosa, seu trabalho é tão extraordinário que me faltam palavras. Ela não sabe disso, mas os meus mentores amam ela. Já até mandaram um beijo pra ela. Porque ela não deve saber direito, mas ela me resgatou. Ela me trouxe uma luz, a luz da consciência, e me ajudou a me render ao amor infinito que faz parte de mim e que eu neguei por tanto tempo na minha dinâmica. Eu sou apaixonada por tudo que ela faz. É tanto amor, é tanta pureza, é tanta dedicação e honestidade em seu trabalho espiritual, que fica bem claro o quanto ela é essencial na vida das almas que têm a honra de acessar a sua manifestação divina e o seu trabalho como terapeuta. Gente, é muito forte, né? É muito forte. Eu de coração não me sinto merecedora de tanto, mas sou muito grata por essas palavras, né? E por ela sentir que foi impactada com esse nível de profundidade na vida dela. Ela falou assim pra mim, né? Meu amado ser de luz, meu anjo na terra, tenha certeza que o universo está preparando os melhores instantes e mais doces e mais belas surpresas para sua vida nessa jornada de união. Porque tudo que você nos traz, não haveria outra pessoa nesse mundo inteiro com tantos méritos para viver a plenitude desse amor sagrado que estamos aqui para manifestar. Ai, gente, não posso concordar com isso. Estamos todos, merecedores. Vamos lá. Sei lá, enfim, eu fiquei me sentindo não merecedora de tanto. Mas vamos lá, tô contando porque tá escrito assim, né? A minha dinâmica
muito mais iluminada e a minha missão muito mais ancorada por ter a sua presença irradiante na vida, seja através das sessões, seja através dos seus vídeos. Você é fundamental. Um beijo no seu coração imenso e pode contar comigo sempre nesse seu caminhar tão perfumado, alegre, colorido e com gostinho de mel. Fez a referência à abelhinha, né, gente? O meu nome significa abelha em hebraico. Então, vamos lá. Eu amei esse depoimento. A gente já fez várias sessões, às vezes sessão lumiar de 30 minutos, às vezes sessão lumiar de 1 hora. E às vezes ela vem ali só assim, eu quero só receber. O que a espiritualidade tem pra mim, o que os meus mentores têm pra mim. Ela me explica ali o que tá se passando naquele momento da vida dela e a gente vai trabalhando. E essa dinâmica que eu acompanho já há um tempo, que estava ali no contato zero e saímos do contato zero, né? Mas estava ali, tivemos até a última vez que a gente se falou, ia ter um encontro e tudo mais. Quando estava ali no contato zero, existia uma resistência muito grande em aceitar que estava em dinâmica, aceitar a dinâmica, aceitar a chama gêmea. Por quê? Porque aquela nossa visão do ego olha muitas vezes a nossa chama gêmea, vendo todas as coisas que não são legais, que se apresentam naquela pessoa, que só estão se apresentando nela porque na verdade estão tentando mostrar o que dentro da gente precisa ser limpo, precisa ser liberado, precisa ser curado. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar para vocês exemplos da minha dinâmica. Esses dias o meu gatinho está passando por uns probleminhas de saúde. Eu fui num tratamento convencional e num tratamento holístico. E no tratamento holístico me perguntaram insistentemente o que você não está satisfeita no seu trabalho. E o que eu não estou satisfeita no meu trabalho, se eu for parar para pensar, é com o meu medo de expandir o meu trabalho, é com o meu medo de chegar a mais pessoas, de furar uma bolha, de não saber lidar com haters, não saber lidar com energias que não são legais. Tem uma pessoa que muitas vezes comenta aqui no meu canal, eu não sei se eu vou, porque eu mandei um print pra uma amiga minha, e eu confesso que eu apaguei o comentário dele porque eu acho tão pesado, mas eu mandei um print pra uma amiga minha uma vez, pra Clarissa, e eu não sei se eu ainda tenho aqui. Mas comentários como esse são tão desanimadores que eu fico com medo. Na verdade, assim, apesar de serem bem desanimadores, às vezes eu dou risada, eu confesso que às vezes eu dou risada, o pessoal me acha debochada, mas às vezes eu dou risada, porque assim, também são tão absurdos que eu dou risada. Mas ao mesmo tempo que eu dou risada, eu também fico pensando assim, será que se eu recebesse um bombardeio de mensagens como essa, eu ia me sentir tranquila, né? Teve um aqui que quando a gente estava falando de divórcio energético, a pessoa falou assim, pelo título já sei que é uma grande patifaria, mas irei assistir o vídeo para não ficar com a consciência pesada. Afinal, eu tenho princípios, né? Gente, vocês precisam aprender o significado da palavra limites. Não entendi por que disso aqui. A gente estava falando sobre divórcio energético e sobre nós termos a capacidade de fazermos o nosso divórcio energético sozinhos. Eu e a Clarissa, a gente faz o divórcio energético coletivo, mas a gente tem um poder pessoal para conseguir fazer sozinho. O vídeo basicamente falava sobre isso, mas enfim, não sei o que a pessoa pensou, né? Enfim. Mas é esse aqui, será? Não é esse aqui. Eu vou procurar e vou falar para vocês. Vou ler. Eu vou rir porque eu sempre dou risada desse cara. Eu acho que inclusive é a mesma pessoa. Ele fala assim, ó. Meus mentores falam que você é uma golpista. Usa o sofrimento das chamas gêmeas para arrancar dinheiro. Não entendi, né? Não é nada por amor ao coletivo. Toda vez que assisto seus vídeos, meus mentores gritam no meu ouvido, golpista, golpista. E aí, o que eu faço para evoluir? E aqui, gente, desculpa. Com toda a vida que eu leio esse comentário, não é a primeira vez que ele comenta a mesma coisa, né? Eu fico pensando assim, gente, que mentores... A primeira coisa que eu penso assim, que mentores são esses? Porque os meus mentores, se eu ouvisse dos meus mentores isso, né? Eles falando, indicando que a pessoa é golpista e tudo mais, eu já ia saber que não são os meus mentores. Porque os meus mentores, eles me puxam a orelha se eu estiver julgando alguém. Então, se eu estiver olhando para uma pessoa e por mais que eu não concorde com ela, por mais que eu não veja o menor sentido, se eu for meditar, é lapada que eu vou levar, né? Seca. Né? Eles vão falar, ó, você tá julgando por isso, seu medo é esse, nananana. Então, os meus mentores, eles não xingam pessoas, eles não me fazem duvidar das pessoas, eles dizem, ó, isso aqui ressoa com você, isso aqui não ressoa com você, isso aqui você tá arrancando uma raiva de dentro de você, porque isso aí tá
cutucando o seu medo disso e daquilo, e nananã. Então, meus mentores, eles me explicam as minhas questões. O que é que no outro tá sendo colocado, que tá me incomodando, mas que na verdade é sobre mim. Então, os meus mentores não funcionam assim. Quando eu vejo isso, eu penso assim, mas esses mentores, eles estão trabalhando no amor incondicional, que é uma coisa que na egregora de Chama Gêmea a gente fala tanto que é importante, e eu, gente, não vou ser hipócrita com vocês. Eu vibro no amor incondicional 24 horas por dia? Não. Eu entro no julgamento, eu entro na raiva, várias coisas acontecem, porque eu não vou ser hipócrita aqui de dizer pra vocês uma coisa que eu não vivencio. Então, não, eu não vibro no amor incondicional o tempo todo, mas se eu vou meditar, os meus mentores, eles me trazem de onde eu tiver para ouvir o que eu tiver que ouvir da perspectiva do amor incondicional. Então, eu não sei quem são os mentores dessa pessoa, por que eles dizem isso, como que eles veem isso em mim, eu não sei, mas assim, enfim, né, eu sempre dou risada, mas eu fico pensando assim, cara, enquanto é dessa pessoa, realmente, pra mim, eu dou risada. É porque é tão absurdo que eu dou risada. Mas eu tenho medo, assim, imagina, fura a bolha, aí começa aquele pessoal que diz que isso é alienação, chama de alienação, é charlatanismo, que é exatamente isso, né? Só existe é mais uma coisa que existe pra arrancar dinheiro das pessoas, como se isso não fosse um trabalho, né? Trabalhar com isso não fosse um trabalho como outro trabalho, como ser teta healer, como ser operador de mesa radiônica, como ser o que for que você tá ali usando a sua energia para gerar uma ajuda para o outro, que também poderia ser qualquer outro tipo de ajuda, né? Esse é o meu trabalho, eu só tenho isso, a minha espiritualidade me fez sair do trabalho que eu tava. Eu sei que isso não acontece com todo mundo, mas comigo foi assim, saí do meu trabalho convencional porque ele não ressoava com o que eu sou hoje. Eu era professora de filosofia, eu vivia em função de criticar, julgar o sistema, as pessoas, viver num mundo de dualidade quando eu estava na filosofia. Então, não tem nada a ver com a vida espiritual, a filosofia acadêmica, não tem nada a ver. Então, eu não tinha como conciliar as duas coisas. Eu tive que sair e fazer uma mudança radical. Eu vivo disso hoje. E sim, eu valorizo meu trabalho, eu sou muito tranquila em relação ao valor do meu trabalho. E assim, só que eu sei que existem julgamentos. Eu sei que as pessoas vão julgar. Pessoas que são mal resolvidas com uma série de questões vão ter esse olhar de julgamento. Mas e o que eu posso fazer? E aí, no meio disso, né, fui num tratamento holístico pro meu gatinho e fui questionada em relação a isso. E cheguei nessa conclusão. Disse, é disso que eu tenho medo. Sendo que eu tô ouvindo do astrólogo, que eu fiz uma consulta particular aqui, ó, prepara, vem aí uma coisa, né? Você tem aquela tendência aí de furar uma bolha, de ser mais vista e o medo batendo. E o processo acontecendo e eu fiquei na seguinte energia. Poxa, eu tô aqui sozinha, né? A minha chama gêmea não tá aqui comigo. E veio um ressentimento disso. Só que aí, ao invés de eu olhar direto pro meu gêmeo e pensar assim, poxa, olha o que ele tá fazendo e tudo mais, eu entrei nessa energia, entrei no ego e aí saí. Saí pra olhar o que isso tá querendo me dizer. Lá vou eu, sempre questões com os pais, né, gente? Eu busco me desvencilhar disso, mas volta e meia eu tô limpando mais e mais coisas, liberando, acessando e liberando coisas que tem a ver com a minha ancestralidade. Eu vi numa cena em que eu cortei o queixo, cortei o queixo, e a minha mãe, desesperada, teve que me levar no Fusquinha, ela e a menina que ajudava a cuidar de mim, a Wanda, lembro até hoje, e eu morrendo de rir, porque eu, com poucos anos de idade, eu já era debochada, né, então eu tava tocando no rádio, Fuscão Preto, aí eu, Fuscão Preto, você é feito de o sangue jorrando, e a minha mãe desesperada, cala a boca, menina, e foi levando para o hospital. E nisso eu fico pensando, né? Como a minha mãe estava, porque minha mãe não teve ali o meu pai presente, porque meu pai tinha outra família. Então, assim, o que eu senti, eu percebi que eu senti com a energia de estar ali cuidando do meu gatinho sozinha, foi essa sensação de desamparo em relação ao masculino. Então, lá vai eu olhar pra dentro, me desvencilhar, deixar com os meus pais o que é dos meus pais, trazer o merecimento pro meu campo, entender que eu não preciso repetir esse padrão. Então, aquela situação, essa situação do meu gatinho, na verdade, ela tá trazendo muita coisa que faz com que eu olhe pra minha dinâmica e perceba que tem muita coisa pra olhar, pra limpar,
enfim, desenvolver aí, né? Mas você vê, isso faz parte da dinâmica, é a gente olhar para esse processo. Só que aí, uma coisa é olhar para o gêmeo como, essa pessoa que não tá aqui comigo, diz que gosta de mim, não tá aqui comigo por quê? Não tá aqui para me ajudar, Olhar do ponto de vista do ego, o que eu falo? É olhar do ponto de vista do ego, da matéria, na Matrix, ou olhar do ponto de vista da alma. Quando eu olho, saio desse olhar de baixo, vou para o olhar de cima, ponto de vista da alma, como eu falo, enfim, você pode trazer essa perspectiva do jeito que for mais confortável para você falar, mas quando eu vou para esse lugar, eu olho e meu gêmeo tá querendo mostrar isso e isso, que eu tô conectada com tal coisa, eu tô de repente com ressentimento meu, conectando com o ressentimento da minha mãe e com o ressentimento desse masculino, deixa eu liberar isso aqui. Então tem todo um processo aí, né? Então, quando eu comecei a atender essa pessoa maravilhosa que mandou esse depoimento para mim, ela tinha uma série de ressentimentos com a chama gêmea e pensava, não pode, essa pessoa não pode ser meu gêmeo, olha isso que ele fez. Olha todas essas coisas que ele fez, como é que pode as pessoas serem chama gêmea, né? Mesmo ela já tendo tido uma série de indícios, sinais, coisas que aconteceram antes mesmo dela conhecer ele, quando conheceu, reconheceu. Então, muita coisa ali aconteceu para indicar que ela estava na dinâmica, inclusive toda aquela mudança de vida que acontece com a gente que está em dinâmica. Eu também não concordo com uma pessoa, ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim, não concordo com essa coisa que todo mundo que está em dinâmica vai trabalhar com terapia holística. Eu também não concordo, mas muita gente passa por esse processo, no caso dela, era um processo como esse, né? E então, ela estava naquela energia quando chegou ali para mim, e estava numa energia muito grande de eu não posso aceitar essa situação toda, porque como que eu vou me entregar para isso, para esse desconhecido, e onde que isso vai me levar? E a gente foi buscar, tinha questões com ancestralidade, que já tinha uma energia muito forte com, uma conexão muito forte com a espiritualidade, e as coisas não andaram de um jeito muito legal, e aí existia esse medo no campo de repetir esse padrão de eu me entrego à espiritualidade e me perco de mim mesma. Então, existiam várias questões, vários medos que a gente foi limpando. Existiu ali também uma dificuldade muito grande em sair desse lugar de eu vou tentar me sustentar aqui na Matrix, eu vou me convencer de que tem lugar para mim ainda aqui, e a espiritualidade tentando puxar ela para uma missão importante, uma missão bonita, uma missão que tem a ver com a espiritualidade, mas que ela pensava e ela racionalizava e ela concluía que não. Vai dar certo eu continuar aqui, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso dessa segurança, porque eu preciso tudo aquilo que a Matrix convence a gente, né? Que o sistema convence a gente, que quando a gente está em dinâmica, a gente entende. Lembrem lá dos meus vídeos lá no começo, quando eu ainda achava que eu era divino feminino, que é primeiro a nossa conexão com a fonte, isso não muda até hoje no meu discurso. Primeiro a nossa conexão com a fonte, a nossa conexão comigo mesmo, e aí a gente consegue conectar com o nosso gêmeo. É claro que, ao mesmo tempo que parece ser uma hierarquia, na verdade, tudo isso acontece ao mesmo tempo que agora. Então, ter mas entender que se fosse para ter uma hierarquia, a hierarquia seria essa. Primeiro eu com a fonte. E aí eu me nutro da fonte. Eu entendo que todos os meus recursos, eles não vêm, eu preciso sair dessa visão da Matrix aqui, né? Que os meus recursos vêm da força, os meus recursos vêm do controle, da ação, do esforço, é isso que eu preciso acreditar. Não, seu recurso vem da fonte. Quando você está conectado com a fonte, quando você está conectado com a sua alma, as coisas fluem. Por isso que eu vou fazer uma live com a Quero. Não percam a live com a Quero. Quer dizer, quem tá no meu grupo, né, que já fez sessão comigo, vai ter o link para assistir ao vivo. Mas eu vou deixar aqui gravada para vocês no canal. Então, não percam. Vai ser muito legal, porque a Quero teve um processo na dinâmica dela desde a nossa primeira sessão, que foi uma transformação de vida muito rápida. Ela se entregou total pro processo. Pensa numa mulher que você olha assim, caraca, é isso aí, né? Foi, arregaçou as mangas e deu o que falar. E é muito legal falar do processo dela, porque tem a ver também com essa questão que eu vou trazer hoje aqui no canal para vocês, que é esse equilíbrio entre a energia yin e yang dentro da gente.
Então, vamos lá. Recebi essa mensagem e essa pessoa tanto tinha uma energia masculina ali muito adoecida, né? De controlar e de ter medo de confiar na espiritualidade e tudo mais, como a energia feminina também, que não estava bem trabalhada, porque estava naquela estagnação. O feminino, né? Eu trouxe aqui para vocês a representação do Sol e da Lua nesse tarô meu aqui, né? Eu tô aqui com o Sol, e aí o Sol é incrível, é maravilhoso, a energia Yang dela, a clareza aqui, mas assim, o Sol, né, gente? Esturricar essas plantas aqui tudo. A gente precisa do seco? Precisa do sol? Precisa, mas a gente precisa do molhado também, a gente precisa da chuva também, a gente precisa da noite também. Isso tudo dentro da nossa própria energia. Então, se a gente fica aqui só nessa energia do feminino, a gente entra em contato com as emoções, que bom, faz parte de uma série passa por um processo de cura muito profundo, que bom que a gente precisa fazer isso, independente se você é divino feminino, independente se você é divino masculino, tá? Mas não dá pra ficar só aqui. Então, quando você tá aqui e estagnou, não consegue mais fazer nada, não consegue mais agir, não consegue mais colocar sua força no mundo, você tá só no feminino que tá adoecido também. Então tem que ter muito cuidado, porque tanto a energia Yin como a Yang, elas podem ser bem trabalhadas ou mal trabalhadas dentro de cada um de nós, independente se a gente é divino feminino ou divino masculino, certo? Eu vou tentar falar o mais claro possível do que eu já consigo entender sobre isso, o que fez sentido na minha jornada. Se não fizer sentido pra você, tá tudo bem, porque eu sei que não vai fazer sentido pra todo mundo, mas eu vou tentar ao máximo trazer uma clareza e a minha percepção aqui pra vocês. Então, vamos lá. Hoje, essa pessoa, ela tem essas polaridades, né? Essas duas energias muito mais bem trabalhadas, porque a parte dela do masculino tá muito mais bem resolvida. A gente olhou para a questão da ancestralidade masculina, inclusive, para poder liberar uma série de questões ali que faziam com que essa energia masculina dentro dela tivesse uma série de resistências e não fosse colocada ali para o mundo. Então, quando ela faz as pazes com esse masculino, ela consegue colocar os projetos dela no mundo, ao mesmo tempo em que esse feminino também é bem desenvolvido, é bem trabalhado, aflora. E você vê, a gente estava num processo de contato zero e a gente chegou a ter contato, chegou a ter, a última notícia que eu tive de encontro, né, de marcar um encontro que ia acontecer ali, acho que no dia da sessão, inclusive. Então, olha só quanto movimento que acontece quando a gente está com essas duas energias bem trabalhadas dentro da gente. A nossa dinâmica anda. Vou falar uma coisa para vocês que acontece no meu processo com uma mulher divino masculino, que é perceber que eu não sei se isso acontece, eu ainda não percebi se isso acontece com o divino feminino também, porque tem um casal que eu atendo que ela é o divino feminino e que não teve o mesmo processo que eu. Então, assim, não teve o mesmo processo que eu, não. Então, não sei. E aí eu não acompanho tantas pessoas assim semanalmente. As que eu acompanho semanalmente aqui é mais legal de conseguir perceber essas nuances, né? Mas uma coisa eu percebo. Mulheres, que é divino masculino, mulher, ai gente, credo. Acho que eu tô com dificuldade de saber o plural aqui, como usar o plural. Mas mulheres que são divino masculino têm essa tendência a dinâmica andar com a sua chama gêmea quando a sua vida na parte da matéria, não, da parte do trabalho, da parte profissional, está sendo trabalhada dentro daquilo que a alma veio fazer. Então, ela está trabalhando no propósito dela. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou uma mulher divino masculino. Eu sei que ficou bem confuso, gente, que eu fiquei meio embananada aqui com o plural, mas acho que deu pra entender, né? Então, assim, eu que sou mulher, um divino masculino. A minha dinâmica anda quando eu estou aqui servindo para vocês, quando eu estou aqui arregaçando as mangas para trabalhar, quando eu estou aqui com maior energia para trazer as mensagens, para fazer as lives, para
atender pessoas. Então, às vezes eu nem tô fazendo tantas lives, mas eu tô com energia para atender as pessoas e a agenda tá de boa, tá lotada ali, porque essa parte tá bem resolvida, assim, tá tudo bem. Eu já coloquei conteúdo suficiente que estão sustentando ali essa troca energética comigo e o universo, que eu tô doando, mas também tô recebendo. Então as coisas estão fluindo. É muito interessante. A Solange, que é a minha assistente, ela fala assim: o que foi que tu fez aí? Porque aí tem 2 dias que não aparece ninguém. Aí o que tá acontecendo? Assim, não tô muito legal esses 2 dias, tô aqui questionando um monte de coisa, não tô legal. Ela, pois então, trate de trabalhar a sua energia. Trate de ficar bem. E aí eu vou trabalhar minha energia, eu fico bem, e aí eu me abro para os atendimentos, eu faço as minhas orações, eu peço para Deus, ó, manda as pessoas, eu tô pronta, vamos que eu vou trabalhar. Aí minha agenda enche, gente, assim, num dia. Num dia entra o que não entrou em uma semana, né? E eu acho isso muito louco, assim, porque é isso. É quando a gente tá aberto, né, receptivo. Então, quando eu estou aberta para o meu propósito, para cumprir o que eu preciso cumprir, a minha dinâmica vai andando. É incrível. É impressionante. Coisas acontecem, coisas mudam. Eu não sou a única, assim. Como eu vou fazer uma live com a Quero e a gente vai falar de tudo, eu vou dar um spoiler pra vocês. A Quero é divino masculino também. A mesma coisa acontece com ela. Quanto mais ela tá alinhada com o propósito espiritual dela e com o servir e com, enfim, o que ela veio fazer aqui, né, que ela veio entregar pro mundo, quanto mais ela tá alinhada com isso, mais a dinâmica dela anda. Então ela pode passar dias sem fazer um vídeo de divulgação. Se ela tá disposta para trabalhar, né, e ela sente, intui que ela precisa fazer um movimento na dinâmica dela, sei lá, ela sente de mandar uma mensagem pro gêmeo. Mandou uma mensagem pro gêmeo, o gêmeo nem respondeu, mas 3 pessoas aparecem para fazer sessão. Você vê como as duas coisas estão extremamente ligadas. Extremamente ligadas, quando ela tá alinhada com a alma dela, com o propósito dela, quando ela faz uma coisa na dinâmica, por mais que pareça que não faça sentido, vem as pessoas para serem atendidas por ela, para mostrar assim, tá tudo dando certo. Tá tudo fazendo sentido sim, relaxa aí, relaxa. E quando as coisas não estão fazendo sentido, gente, as coisas não andam, vai tudo estagnando, né? Então, vamos lá, continuando. Esse é um processo que eu observo em mulheres que são divino masculino. Só que tem mulheres que são divino masculino que, assim, tem uma resistência enorme em se perceber um divino masculino. Não, eu sou divino feminino. Aí, às vezes, se alimentam de conteúdos de outros canais ou fazem sessões com outras pessoas que convencem ela de que ela é um divino feminino, e aí ela vem convencida, e aí, às vezes, os meus mentores me falam. E nem é sempre que isso acontece, mas às vezes vem. E aí, olha, é um divino masculino e a ação é por aqui. E aí eu tento falar pra pessoa que é um divino masculino, mas a pessoa, não sou porque eu sou muito emocional. Não é porque você é muito emocional que você é um divino. Não funciona assim. Eu vou já explicar pra vocês o que faz sentido pra mim, tá? Não sou porque eu sempre fantasiei muito com a família de margarina, então eu sou o divino feminino. Eu sou o divino masculino e sempre fantasiei muito com a família de margarina, então não é isso que define um divino feminino e um divino masculino. Então, o que acontece? Existe muito isso, né? Divinos masculinos que acham que são divino feminino. Então, vem a espiritualidade dizendo isso, a pessoa não aceita, e aí eu penso, como que eu vou ajudar essa pessoa? Aí a espiritualidade diz assim, só encaminha, só dá uma luz para essa pessoa, só mostra para ela possibilidade de caminho. Vai mostrando o que você tá vendo, sentindo, sem precisar entrar nesse ponto, se é um divino masculino ou um divino feminino, tá bom. E aí eu vou passando ali, entendendo que eu tô passando essas instruções que são para um divino masculino, que é uma mulher, e a dinâmica começa a andar. Porque a pessoa tá confiando ali no meu trabalho, embora ela não entenda que ela não concorde com algumas coisas, ela tá confiando e indo e as coisas estão andando. Então, o que importa ao final de contas é essa dinâmica andar, né? Então, a gente vai seguindo. Mas aí, existe esse aspecto, né? Desse que eu atendo bastante. E eu atendo muita gente que chega pra mim e diz, Débora, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo porque, meu Deus do céu, a minha vida profissional não anda, as coisas estão estagnadas, eu não tô entendendo e tudo mais. E a pessoa vai me contar a história dela, mas você sabe que você é um divino masculino. Não, acho que sou divino feminino, por isso. Aí eu vou trazer algumas percepções pra ela e tem gente que gira a chave rápido.
Ah, tá, nossa, entendi, nossa, agora tudo faz sentido, meu Deus do céu, blá, 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 blá. E ali as coisas começam a andar com mais fluidez, a pessoa já tem um rumo, ela já tem um norte e não nega o aspecto masculino dela, que eu vejo que é uma grande questão na comunidade de chamas gêmeas, que é uma coisa que eu vejo sendo pouco falada, que é o quanto as pessoas negam o aspecto masculino dentro de si. E acham que tá tudo bem negar, porque a missão das chamas gêmeas é resgatar esse feminino, né? Então é isso, resgatar o feminino é esquecer completamente o masculino, porque o masculino já tá ganho. Não, gente, o masculino não tá ganho. Então eu vou tentar dar o meu melhor para explicar aqui para vocês a minha perspectiva em relação a isso tudo. Primeira coisa, o que eu aprendi que fez sentido para mim sobre quem é o divino masculino, quem é o divino feminino nessa dinâmica de uma forma muito simples. Não é que o divino masculino é o mais racional e o divino feminino é o mais emocional. Não é isso. Por quê? Porque eu conheço muito divino feminino que é extremamente racional e divino masculino que é extremamente emocional. Então, não é isso. Uma coisa que eu achava que eu era o divino feminino e que fez sentido pra mim quando eu fui atendida pela Ju, ela ouviu minha história e disse assim, você sabe que você é o divino masculino, né? E eu disse, não deve ser, eu acho que eu sou o divino feminino, porque eu via os conteúdos na internet e achava que era o divino feminino. E ela foi me explicar, olha, o divino masculino, ele atravessa a dinâmica buscando entender o processo da dinâmica. Ele precisa entender, ele vai atravessar a dinâmica sempre tentando entender, explicar, ver sentido nesse processo todo que ele está passando. O divino feminino, ele atravessa com esse turbilhão dentro dele. Ele pode ser extremamente racional, ele pode estar vivendo ali totalmente concentrado na matéria, totalmente na Matrix, mas ele, dentro dele, é um turbilhão. É um turbilhão, ele pode não demonstrar isso. E aí aquilo fez muito sentido pra mim, porque eu e o meu gêmeo somos extremamente racionais, gente. Eu tenho 4 gêmeos no mapa, ele tem 4 aquários no mapa. Reflitam. Então nós dois somos extremamente racionais. E não é porque a gente é extremamente racional que eu sou o divino masculino e ele é o divino masculino também. Isso não existe. Sempre são duas polaridades, né? São polaridades diferentes. Então, eu sou masculino, ele é o feminino. Porque dentro da dinâmica, eu atravesso essa dinâmica buscando entender, buscando racionalizar, buscando explicar, buscando... E eu tenho essa facilidade de fazer acontecer, que é o natural para mim, fazer acontecer. E aí, vamos lá, tem muitas nuances, tá, gente, sobre esse assunto. Eu prometo que eu vou tentar não deixar nada de fora. Então, tá, deu pra entender isso? O divino masculino, ele vai sempre buscar racionalizar o processo, racionalizar, entender. O divino feminino, ele não tem esse modus operandi. Quando ele tá ali no masculino, ele tá no masculino tentando controlar. Por exemplo, teve uma pessoa que é divino feminino, né, super racional. Então, qual é a nossa dificuldade? Ela trabalhar esse divino masculino, esse aspecto feminino dentro dela, por um lado saudável, e não por esse lado controlador, e não por esse lado ansioso, e não por esse lado questionador, né? Ai, por que isso, por que aquilo? Porque ela tá lá, embora atravessando a dinâmica através do emocional, totalmente, ela tá lá questionando, racionalizando. Débora, mas você não acabou de dizer que o masculino, ele atravessa exatamente questionando, racionalizando todo o processo? Mas ela não atravessa. O principal do processo dela não é esse. O principal do processo dela é sentir um turbilhão de coisas. Mas ela questiona, porque devia ser mais rápido, porque devia ser do meu jeito, devia ser do meu tempo, né? Isso aí é um aspecto masculino que tá adoecido ali, que a gente precisa olhar, precisa trabalhar, que é o que eu vejo as pessoas deixando muito de lado, porque fica ali obcecado com o feminino. Então, mas o feminino dela ali, buscando ser trabalhado também, que é deixar que essas emoções, que é um turbilhão que atravessa ela, sejam processadas, né? Esse turbilhão de emoções sejam processadas. A gente vai chegar num ponto desse vídeo aqui, em que a gente vai chegar à conclusão de que no final das contas não importa se você é divino feminino ou divino masculino, porque a gente vai precisar chegar num ponto que realmente isso não importa, em que tanto esse feminino que existe dentro da gente como esse masculino que existe dentro da gente estão vivendo em harmonia.
estão equilibrados, não necessariamente 50%, 50%, mas estão dentro de nós em harmonia. Então, você vai perceber, né, se você é um divino masculino ou um divino feminino, com esse modus operandi em relação a como você lida com essa dinâmica. Bom, isso foi o que fez sentido para mim. De novo, não é o que vocês vão ver em todos os canais. Vocês vão ver canais que vão identificar se a pessoa é um divino feminino ou um divino masculino através das feridas emocionais. Embora até isso tenha um certo sentido na minha dinâmica, eu percebi ultimamente uma coisa que eu não sabia, que foi o meu gêmeo dizendo que tinha sido rejeitado, se sentido rejeitado por mim, bem no comecinho, quando a gente se conheceu. E eu me senti abandonada. Então dizem que essa ferida do abandono para o masculino é muito forte, né? Só que, olha que interessante, eu tive que lidar muito com a ferida da rejeição. Uma ferida fortíssima da rejeição. Gente, era tão grande que eu senti de acabar o meu grupo de tarô, né, dos alunos de tarô, e eu passei 6 meses só de pensar em fechar o grupo, eu chorava, porque eu ficava com medo do que as pessoas iam pensar de mim. As pessoas não iam mais gostar de mim. As pessoas não iam mais me ver como alguém importante no processo delas. Elas iam me esquecer. Era um negócio assim absurdo, né? E aí eu tinha medo das pessoas não gostarem de mim. Então eu tentava agradar, eu tentava manter o grupo, porque as pessoas queriam manter, mas eu não via mais sentido naquele momento, né? Olha que louco. Então uma coisa que eu percebi foi que nesse processo todo, desde que eu descobri que estava em dinâmica, e antes também, eu vinha trabalhando, na verdade, todas as feridas emocionais, aquelas 5 feridas principais. O abandono, a rejeição, a traição, a humilhação, para mim também, tenho muito a ferida da humilhação, a injustiça. Então, todas essas feridas são trabalhadas no meu processo. E eu acredito que no processo de todos nós. Então, pelas feridas em si, eu tinha dificuldade. Eu realmente achava que eu era o divino feminino. Eu ia ouvindo e achando que os conteúdos das pessoas e achava que era o divino feminino. Até fazer essa sessão com a Ju. Foi muito engraçado. Ela disse assim, você me procurou porque o seu financeiro tá todo esculhambado, né? E eu disse, foi, tá um caos, eu não tô conseguindo. E aí alguém poderia dizer assim pra mim, olha, seu financeiro tá todo desconcertado porque você não tá no feminino o suficiente. E não foi o que ela trouxe pra mim. O que ela trouxe pra mim foi, você tá numa energia masculina que tá adoecida aí, você tá perdida e vamos olhar pra isso. Então, isso fez muito sentido pra mim. Como que eu sei que é um divino masculino ou um divino feminino? Como eu atravesso essa dinâmica. E tem gente que acha que porque é muito emocional, é um divino feminino. Gente, a gente tem momentos, a gente tem fases, a gente tem uma série de coisas, né, que vão fazer uma confirmação na nossa cabeça que a gente é uma coisa ou outra. Então, assim, minha mãe me chamava de melindrosa, eu tenho um ascendente em câncer. Se for por quantidade de choro, em várias fases da minha vida eu era extremamente emocional. Então, assim, será que isso fazia de mim um divino feminino? Mas na minha dinâmica, na maneira como eu atravesso, é através dessa energia masculina. É tentando entender. É tentando resolver, é tentando entender, é tentando explicar, enfim. E a minha missão está conectada com a minha dinâmica, né? Eu explico isso para as pessoas, busco explicar isso para as pessoas também. Então, não sei se ficou claro, mas não basta só você ser muito racional para você ser um divino masculino. Você precisa, na dinâmica, atravessar essa dinâmica buscando entender esse processo todo, né? O que tá acontecendo comigo? Quem é essa pessoa? Meu Deus do céu, por que eu não paro de pensar nessa pessoa? E tudo mais. O divino masculino, ele fica ali, ó. Então tem muita gente, como eu falei, muita gente que acha que é divino feminino, mas é divino masculino. Muita gente mesmo. E vamos lá, vamos continuar aqui o processo. O divino feminino, ele não tem escolha. Ele não tem essa escolha de assim, eu consigo racionalizar todo esse processo e tal. Ele atravessa através do emocional. Isso é o mais forte para ele. Mas ele, obviamente, ele vai, quando tá com essa energia masculina muito forte, né? Quando ele tá ali no bastante racional, ele vai o quê? Tentar controlar. Tentar querer que as coisas sejam no tempo dele.
ir pro lado da ansiedade, né? E aí, essa energia é uma energia masculina, mas dentro da dinâmica, a pessoa atravessa ali, ó, sentindo tudo, é aquele turbilhão, é aquela coisa, assim, meu Deus do céu, como é que eu lido com esse turbilhão aqui? É muito desafiador pro feminino, porque ele não tem essa escolha. Então, se eu tivesse, assim, né, eu não tive muito contato com o meu gêmeo, se não fosse uma pessoa me dizendo, me mostrando que eu sou divino masculino pela maneira como eu atravesso essa dinâmica, eu ia morrer achando que eu era o divino feminino e aí algumas coisas iam dar ruim no meu processo. Porque achando que eu era o divino feminino, eu tava tentando operar no mundo de uma forma que não é a minha. E aí eu estagnava, porque eu tava tentando ser uma coisa que não era. Então, vamos lá. Acho que deu mais ou menos pra entender isso, né? Eu espero de coração que isso não fique muito confuso, porque eu sei que dá, até pra mim, gente, muitas vezes até pra mim fica confuso. Quando eu tô atendendo as pessoas, tem pessoas que eu não sei se é divino feminino ou divino masculino, mas tem pessoas que, assim, batata. Eu tenho uma pessoa que eu atendi algumas vezes que ela não queria aceitar nem que estava em dinâmica e tinha um monte de coisa e sempre racionalizando, sempre tentando entender, sempre sentia um amor muito grande pela chama gêmea dela, mas sempre nesse modo operandi assim de eu preciso entender, eu não consigo entender por que é assim, por que é assado, isso sendo a predominância do processo dela. E aí eu, não sei nem se a palavra predominância existe, mas tudo bem, vocês entenderam. E aí eu passei pra Ju, faz uma sessão com a Ju, que ela vai te dizer. E aí na sessão com a Ju, a Ju falou pra ela, né, explicou pra ela, não, ela é o divino masculino. Ela disse, Então a Ju conseguiu explicar melhor lá pra ela. Mas assim, eu tinha certeza. Eu tinha certeza, faz uma sessão com a Ju, e depois me conta. E aí quando ela veio, gente, era assim um download. Débora, pelo amor de Deus. Agora eu tô entendendo tudo. Aí começou a me falar um monte de coisa do processo dela, um monte de coisa que na vida dela sempre fez muito sentido. As coisas que sempre fluíram, né, no processo dela. Muito incrível, assim, muito legal. E tudo fez sentido, as coisas começaram a andar de uma forma mais leve. E nesse momento que ela tá fazendo os processos dela, internos e tudo mais, a energia da chama gêmea tá ali, ó. Aparece no algoritmo que manda uma sugestão de amizade, mostra que a pessoa visualizou uma rede social, assim, a energia da chama ali se aproximando. E ela, meu Deus, socorro Deus, o que tá acontecendo, né? E agora? Que a gente tem uma tendência de, meu Deus do céu, qualquer coisinha a gente quer fugir. Qualquer coisinha o divino masculino. Se você tá numa relação, às vezes eu tenho uma pessoa que é divino masculino também que eu entendo, que eu atendo, e que ela tem uma relação com a chama gêmea dela. Mas aí o que acontece? Qualquer coisinha que mexe na ferida dela, ela já quer ir embora. Não quero, não aguento mais. Não quero mais. E aí, enquanto ela não quer mais e tá no controle, tudo bem. Agora, se a chama gêmea disser assim, não, olha, tá bom, entendi, quem não quer sou eu, aí ela, meu Deus do céu, meu mundo caiu, porque não tá mais no meu controle. Então, a gente, né, a gente tem essa tendência, deixa eu fugir, porque tá no meu controle, e fui eu que escolhi fugir, então tá tudo bem, porque tá aqui, ó, sou eu que tô fazendo tudo. Mas aí, gente, a gente tem que lidar com as nossas questões também. Então, quantas vezes eu, com o meu gêmeo, tudo que eu fazia era assim, quer saber, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, deixa eu fugir, porque não consigo lidar com isso aqui, não. Não consigo lidar com esses espelhamentos, não consigo lidar com esse processo, pelo amor de Deus, sem condições, deixa eu fugir. Cheguei a bloquear, inclusive, né, por anos. E porque eu não queria lidar com aqueles espelhamentos, com aquele processo que eu não sabia, realmente não sabia nem o que fazer. Enfim, e até buscar entender o que era isso tudo, né? Então, quando eu atendo um divino feminino, gente, a pessoa ali é um vulcão de emoções, de coisas. O divino masculino, ele consegue dar uma segurada. Significa que ele não tem emoções? Não significa. Significa que ele nunca sente nada? Não significa. Significa que ele, sei lá, não se conecta emocionalmente, que eu chamo de... Não significa isso. A pessoa tem emoções, a pessoa pode ser sensível, pode ser tudo isso. Mas, por isso que às vezes é até difícil saber se a pessoa é um indivíduo feminino ou masculino, porque às vezes essas energias também, de certa forma, tem bastante das duas, né? Das duas energias. Mas eu vim aqui
falar para vocês, além dessa perspectiva de como eu entendo o que é o divino masculino e o divino feminino, dar alguns exemplos. Eu queria deixar bem claro que para algumas pessoas isso pode ser uma forma muito rasa de entender o que é o divino feminino e o divino masculino. Eu já ouvi isso de pessoas, né? Eu acho que isso aí é uma perspectiva muito rasa. E eu entendo essas pessoas, mas foi o que fez sentido para mim. Então, qualquer explicação diferente dessa me deixa muito confusa. Muito confusa. Muito confusa. Eu me perco, eu não sei mais quem eu sou. E aí eu fico completamente... E se alguém tenta mostrar, assim, que ou eu sou divino feminino, ou, sei lá, me explicar alguma coisa nesse sentido, eu fico completamente confusa. Então foi a única visão sobre o que é o divino feminino e o divino masculino que fez sentido pra mim, certo? E como eu disse pra vocês, já chegaram várias pessoas pra mim que achavam que era divino feminino, era divino masculino, e quando a gente vai fazendo sessões, as coisas vão fluindo pra pessoa. E a pessoa começa, nossa, não sabia que tava pra fluir desse jeito. Claro, você tava tentando ser uma coisa que você não é. Então, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês aqui, no tarô, algumas representações da energia Yin, que a gente associa ao feminino, e a energia Yang, que a gente associa ao masculino, tá? Então, como eu já tinha mostrado pra vocês, o Sol e a Lua, que dá pra ver melhor aqui, essas cartinhas, o Sol, né, é uma energia Yang, pra fora, elétrica, tá tentando trazer correspondências aqui, tá relacionado ao seco, tá relacionado ao claro, tá relacionado ao racional. A Lua aqui tá representando, né, faz parte da representação da energia Yin, que é pra dentro, que tá relacionado ao molhado, que tá relacionado ao escuro, que tá relacionado ao inconsciente, o Sol ao consciente e a Lua ao inconsciente, está relacionado às emoções, está relacionado ao feminino, certo? Só que a gente consegue viver só com um ou só com o outro? A gente consegue estar aqui, né? Assim, gente, assim como é fora, é dentro. Assim como fora, essas duas energias estão operando em tudo, né? Dentro da gente, elas também existem. De novo, essa é uma percepção como eu entendo, tá? Por que eu tô falando isso, insistindo nisso? Porque eu já vi pessoas pensarem de formas diferentes e tudo bem, mas eu preciso trazer o que eu entendo. E aí, tô tentando ilustrar aqui com o tarô, porque pra mim é uma forma didática de ilustrar. Então, assim como essas energias existem fora, elas existem dentro também. O Sol aqui tá aqui a milhão, né? Nessa carta, inclusive, o Sol do meio-dia. A representação do Sol é o Sol do meio-dia. Tá a milhão aqui. Significa que a Lua não existe? Não, a Lua tá lá. No lugarzinho dela. Tá lá, tá. Ela tá cumprindo a função dela. Vai ter o momento dela, né? Essa dança entre esse Yin e esse Yang tá ali acontecendo o tempo todo. Tem até uma imagem muito bonita que eu já vi, que são o Yin e o Yang dançando, né? Essa dança acontece o tempo todo. Tem um momento para cada uma dessas coisas. Tem um momento em que a nossa energia interna vai pedir mais o Yang. E tem momentos que a nossa energia interna vai pedir mais o Yin. Então, quando você passa por uma dor muito profunda, você vai precisar interiorizar, você vai precisar buscar da sua energia Yin e se apropriar dela para processar toda essa dor. Independente se você é homem, independente se você é mulher, independente da sua orientação sexual, independente se você é divino ou feminino e independente se você é divino ou masculino. Porque essas duas energias estão dentro de cada um de nós. Não existe um ser humano, um ser que não tenha, um ser vivo, que não tenha essas duas polaridades. Não existe. Quando a gente tenta achar que uma mulher é só feminino, um homem é só masculino, a gente está esquecendo que a gente teve um papai e uma mamãe. A gente é fruto dessa união entre essas polaridades. O nosso corpo só existe pela fusão dessas duas polaridades. A gente não teria um corpo se dentro de nós, não teria como um corpo funcionar se não tivesse dentro de nós essas duas polaridades. Não teria como. Por que eu falo isso que não teria como, né? Porque se você fosse só a energia feminina, você era um corpo em cima de uma maca, de uma cama, sentindo.
Não tem mais nada ali. É um corpo, porque a energia Yin, para quem não sabe, tá associada à matéria. Tem gente que acha que não, mas eu já expliquei isso em outro vídeo. Vão assistindo aí os vídeos do canal que vocês vão entender. Tem algum vídeo que eu falo sobre isso, acho que foi numa live com o Henrique, se eu não me engano. Tem um corpo, e esse corpo fica lá sentindo coisas. Pronto, você resume a isso a sua existência. Mas não, você não acorda todo dia de manhã, você não acorda todo dia, solzinho apareceu. Você não acorda? Acordou, você não levanta? Levanta. Você não vai pra fora? Você não tem ação? Tem. Isso aí é a energia Yang, é a energia elétrica que tá ali nessa dança com essa energia Yin, te fazendo gerar um movimento dentro de você que vai fazer as coisas acontecerem. Então, o Yin precisa do Yang e o Yang precisa do Yin para a vida acontecer, para a vida se movimentar. O que eu vejo as pessoas fazendo? Aí vamos trabalhar o feminino, 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 feminino. A pessoa fica lá prostrada, sentada, chorando, e nada acontece, nada anda na vida dela, porque ela tá lá, porque eu tenho que trabalhar o feminino. E nesse trabalhar o feminino, ela fica lá chorando as pitangas e não faz mais nada da vida. Era o que eu fazia. Tô falando, mas não tô criticando ninguém, não, é uma autocrítica mesmo. Eu ficava nisso, porque eu acreditava que eu era o divino feminino. Aí eu acreditava que o divino feminino tem que trabalhar só a energia feminina. E que trabalhar só a energia feminina é ficar ali nas emoções, e ali ficar meditando, conectando com o divino, né? Ficar ali curtindo o prazer da vida, da matéria, esperando, né? Esperando, entre aspas, porque eu tenho que ele estar curtindo a vida, porque um belo dia a minha chama gêmea vai ser atraída para o meu campo, e aí estaremos felizes para sempre. Nos primeiros vídeos do meu canal, eu tinha uma parte do meu discurso ia um pouco por esse lado, porque eu realmente entendia, ao ouvir as pessoas falando, eu entendia que era isso, assim, não, eu tenho que trabalhar a minha energia feminina, porque eu sou o divino feminino, e assim, tal hora o divino masculino vai ser atraído pro meu campo, e é isso, show. Fiquei lá, enrolado na minha dinâmica, nada acontecia, contato zero com o meu gêmeo, se eu mandasse mensagem pra ele visualizava e não respondia, na maior cara de pau. Não acontecia nada. Não acontecia nada. Por quê? Porque eu tava ali numa energia que não era minha. Eu tava ali, e não só numa energia que não era minha, mas insistindo em olhar e trabalhar só a energia do feminino. Só essa energia aqui. As coisas não andavam. Então, eu precisei, no meu processo, entrar nessa energia aqui. Eu precisei também trazer a força da energia que está dentro de mim de uma forma saudável. Para que eu pudesse agir, trabalhar, colocar minha mensagem no mundo, me disponibilizar a servir e ajudar as pessoas e estar aqui no meu processo, mas com ação, fazendo o que tem que ser feito e aberta para o movimento, para atender as pessoas, para trabalhar, para agir. Né? Então, a gente precisa dessas duas energias. Todo o corpo humano tem essas duas energias. Quando a gente fala em divino feminino e divino masculino, o divino feminino, ele opera, né, nessa energia aqui mais forte internamente, nesse emocional, esse turbilhão. Por mais que na personalidade dele ele possa ser extremamente racional. Fechado, racional, trabalhando na matéria, totalmente envolvido na Matrix. Ele pode. E ainda assim, ser o divino feminino, como o meu gêmeo. Então, o meu gêmeo passou um tempo assim, totalmente ali, imerso na Matrix, extremamente racional, extremamente cabeça dura, mas ali, ó, né, sendo o divino feminino mesmo assim. Precisando fazer das tripas coração para não acessar essas emoções aqui. Precisando de muito mais esforço para não acessar essas emoções do que eu. Eu olho e já fico, ranço. já me desconecto das minhas emoções com uma facilidade. Ele não tem essa opção. Eu tenho essa opção. Ele não tem essa opção. Para ele conseguir se distanciar, eu não vou nem dizer o que ele precisa fazer. Não é nem legal. Né? Para o divino feminino, ele conseguir, ele tem que ficar assim, vivendo a vida em segundo plano, assim, ele tem que não estar vivendo, ele precisa estar totalmente alienado. E assim, fugindo totalmente mesmo para poder se desconectar. É um esforço muito maior.
É isso, é um esforço muito maior. Consegue, mas precisa de um esforço sobre-humano. Enquanto o divino masculino, ele foge, e aí ele quer dar uma afastada, ele já, ai, não quero. Existe divino masculino que sente um amor muito... Eu, quando conheci o meu gêmeo, foram meses, assim, de um amor que transbordava. Significa que eu era o divino feminino por isso? Não. Não. Mas, então, o divino masculino, ele também tem. Ele também sente. Então, lembrem, gente. Nós todos temos essas duas energias operando dentro da gente. E aí, o meu ponto aqui a gente tem que integrar esse feminino, que foi muito mais adoecido ao longo da sociedade, sem esquecer o masculino. Por que eu vejo as pessoas fazendo? Não, vamos trabalhar o feminino, vamos curar o feminino, vamos curar o feminino, vamos trabalhar o feminino. E o masculino fica ali. Não, a gente não tem que olhar não, porque o masculino, ele já é como o mundo o mundo já funciona através da energia masculina. Então a gente não precisa olhar para o masculino não, porque tá resolvido já. Não tá não. As duas energias estão adoecidas na nossa sociedade. O masculino e o feminino estão adoecidos na nossa sociedade. Vou repetir. O masculino e o feminino estão adoecidos na nossa sociedade. Como a gente passou por séculos de opressão do feminino, a gente acha que a gente tem que olhar só pro feminino. Não existe. Não tem só o feminino dentro da gente. Não tem só o feminino dentro da gente. Quando a gente vai pra... Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um rei de paus aqui. Rei de paus é um homem com a energia do naipe de paus, que é a energia de fogo, que é a energia yang. Então esse cara, ele pode ter duas formas de agir no mundo. Ele pode ser extremamente prático, ele resolve tudo, ele age, ele no impulso ali, ele já faz, ele realiza, ele dá conta, próximo projeto. Uma coisa atrás da outra, porque a energia da ação é muito forte dele, a energia da intuição é muito forte dele, porque ele tá aqui conectado com a energia mais sutil que tem, que é o fogo, e agindo. Só que se ele tá nesse masculino, que não é saudável, que é como na nossa sociedade os homens foram estimulados, o que ele vira? Ele vira um opressor, ele vira uma pessoa violenta, ele vai querer brigar com todo mundo, ele vai querer gritar com todo mundo, ele vai querer humilhar todo mundo, ele vai querer que as coisas sejam só do jeito dele. Ele vai partir pra briga, ele vai partir pro murro, ele vai partir pra raiva, porque uma energia de fogo muito intensa dentro de um serzinho só, ela vai explodir, ela vai partir pra raiva. Então, veja bem, você concorda comigo? Como nós temos no mesmo aspecto, na mesma energia, seja feminina ou masculina, uma energia saudável e uma energia adoecida, tem polaridade até aí. Então não, o masculino já está resolvido, porque a gente já opera no masculino na vida, na sociedade, então a gente não tem nem que olhar para isso, tem que olhar para isso. Porque o masculino que comanda a nossa sociedade é um masculino adoecido. É um masculino violento. Não é um masculino que cuida, que protege, que provém, não é esse masculino. O masculino que prevalece na nossa sociedade é um masculino adoecido, que controla, que aprisiona, que é violento. Então, veja, a gente precisa fazer as pazes com essa energia masculina e permitir que ela faça parte do nosso sistema, sem negar ela. Então, o que eu vejo muita gente fazendo? Eu tenho que negar o masculino. Não tenho que olhar para o masculino, porque eu tenho que olhar só pro feminino. E aquele masculino, eu vou negando, meu amor, não sai nem da cama. Eu não consigo fazer meus projetos, porque eu quero negar o masculino. Tudo que é masculino eu quero negar, porque eu tenho que olhar só pro feminino. Porque, coitado, o feminino foi, assim, destruído ao longo do tempo. Então, eu tenho que olhar só pra ele. Não. Tem que integrar esse masculino e esse feminino. Você tem que trazer o saudável dessas duas polaridades. Você tem que trazer o saudável dessas duas energias. Você tem que trazer o melhor aspecto dessas duas energias, para que nesse melhor aspecto elas trabalhem juntas dentro de você. E nesse sentido,
a sua chama gêmea também ali, quando você está fazendo o seu processo ali, a sua chama gêmea também vai tendo ressonância com o processo que você está fazendo, vocês têm a mesma alma. Vocês têm a mesma alma. Então, assim, você está fazendo as limpezas necessárias para que você consiga operar. Mas aí eu vejo as pessoas só, o feminino. Complicado. Complicado. Aí eu vou trazer aqui para vocês algumas referências do tarô. Como eu disse, acho que já tem na live lá com o Henrique, mas eu vou falar aqui de novo, tá? Energia Yang no tarô, representação. Naipe de espadas, que fala sobre o aspecto mental de cada um de nós. Seja eu homem, seja eu mulher, seja eu com qualquer orientação sexual, eu tenho esse aspecto no meu campo. Eu sou um ser humano e eu tenho esse aspecto. Significa que o aspecto do naipe de espadas, que quer dizer o racional, né? Ele é um aspecto yang, portanto, é associado ao masculino. Significa que só o masculino pensa? Não, né, gente? Não. Porque todos nós temos essas 4 energias dentro de nós, em maior ou menor quantidade. Energia yang, energia yin. Dentro de nós temos essas 4 energias operando em maior ou menor quantidade. Eu preciso explicar isso bem explicado, porque eu já vi pessoas confundindo isso. Então eu tenho medo de vocês confundirem também. Uma vez eu ouvi assim, então quer dizer que a energia masculina está associada ao racional, então só homem pensa? Gente, pelo amor de Deus, não. Não é isso que está sendo dito. Está sendo dito que dentro de todo ser humano, todas essas energias estão operando, e a energia associada à razão é uma energia yang. Pelo amor de Deus, coloca um emoji que você mais gosta nesse comentário para eu saber se isso ficou claro. Você chegou até aqui no vídeo, coloca assim, um coração, só para eu saber assim, entendi, deu para entender. Significa que só homem pensa, pessoal? Não, significa que todos nós temos a energia do naipe de espadas, que corresponde ao mental e que é uma energia yang só. Todos nós temos a energia, e essa é a segunda energia, na verdade, a primeira é a de fogo, né, a mais sutil. Aqui é a mais sutil, do mais sutil para o mais denso naipe de paus é o mais sutil, depois o naipe de espadas, que a gente já tem ondas aqui, né, depois a gente vai para o naipe de copas, que são as emoções, que aí vem o choro, vem tudo, e aí depois o naipe de ouros, que é a materialização, então, do mais sutil para o mais denso. A energia yang aqui, ela tá num aspecto mais sutil. Olha que interessante, que curioso. Quem esperava? Não é mesmo? Se a gente acha que só o feminino que trabalha com o sutil, não é mesmo? Não. A gente tá aqui, ó. Aqui intuição, conexão com a fonte, conexão com o divino aqui. Olha que interessante. O feminino, ele se conecta com a fonte através aqui, ó, desse emocional. A água, ela conecta, ela esqueci a palavra que usa para falar que ela ajuda a energia a circular ali, né? Mais fácil, mais rápido. Então, suas emoções, elas são uma bússola daquilo que você está captando ali do universo. Então, a parte do feminino que tá ali conectada com o divino e sentindo e intuindo, ela tá associada às emoções. Então, você sabe, uma mãe que é assim, eu tô sentindo uma coisa ruim, eu tô sentindo uma angústia, eu tô sentindo. Aqui, quando a gente fala dessa intuição aqui, que vem dessa conexão com o divino aqui do naipe de paus, é aquela ideia que vem igual um raio, pá, chegou e é isso. Então aqui é a energia da ação. Veio o impulso e eu vou agir, sem pensar, às vezes, porque é para mais sutil. Então a energia, quem tem muito fogo no mapa, vai ser assim, ó, sem pensar, agir. Vem a intuição, vem o impulso, age. Vem o impulso, age. Vem a ideia, age. Vem o raio, age. Nem pensa. Né? Que dizem que pessoas com energia ariana muito forte, né? Primeiro faz, depois pensa. Não tem isso? Então, é isso. Primeiro eu faço, depois eu penso. Então, aqui. O pensar vem em segundo lugar. Agora eu penso. Então, assim, aqui eu já tô em um outro nível, né? Então, deixa eu pensar agora. Deixa eu elaborar isso daqui, que veio depois desse impulso. Depois aqui vem o emocional, depois aqui vem o material, como eu falei pra vocês, né? Então, essas energias aqui, elas estão dentro de nós.
Então a energia Yang está dentro de nós. Não neguemos. Não neguemos. Não neguemos a energia Yang dentro de nós. Pelo amor de Deus, não importa se você é um divino feminino ou um divino masculino. Que aí a gente já tá chegando naquela parte de assim, então, ó, esquece, tanto faz se você é divino feminino, divino masculino. Se você entender isso aqui, tá ótimo. Não negue o seu masculino. Não negue a energia Yang dentro de você. Não tô falando da sua chama gêmea, não. Esquece a chama gêmea por enquanto. Porque, na verdade, a gente não esquece nunca. Mas, nesse momento, eu tô falando sobre você. Porque é você, meu amor, que vai ter que colocar seus projetos no mundo. Independente se você é divino feminino ou divino masculino. É você que você vai ter que fazer isso. Então, você vai precisar dessa energia aqui. Você vai precisar ter essa ideia, esse impulso. Você vai precisar racionalizar, você vai precisar sentir se é isso mesmo, você vai precisar materializar se é isso mesmo, certo? Então, não negue. Por quê? Porque se você tá aqui nessa energia desse impulso aqui, nessa energia de fogo aqui, e ela tá mal trabalhada, você vai ficar uma pessoa que tem raiva, uma pessoa violenta, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que quer fazer e resolver acontecer, não importa como, não importa, sabe? Independente, de novo, independente se você é o divino feminino ou o divino masculino, independente se você é homem ou mulher, independente se você qual a orientação sexual que você tem. Se você tem isso aqui exacerbado e mal trabalhado, você vai para um lugar que não é saudável. Agora, qual é o lugar saudável dessa energia? Quando eu consigo, eu tenho a intuição e faço a ação. Eu tenho a intuição e faço a ação. Eu tenho a intuição e faço a ação. Sem querer controlar ninguém, sem querer brigar com ninguém, sem querer nada. Eu só faço e por mim. O que eu vejo sentido, eu tô fazendo. Tá vindo a inspiração, eu vou lá e faço a inspiração, eu vou lá e faço. Certo? Essa energia está dentro da gente, a energia que possibilita que a gente consiga raciocinar, mentalizar, e é uma energia associada ao Yang. De novo, vou falar de novo. Isso significa que só homens pensam pelo amor de Deus. Não. Significa que dentro de nós essa energia existe e essa energia facilita que a gente consiga organizar coisas, saber o que é melhor fazer primeiro. Se hoje eu vou comer chocolate ou se eu vou comer uma salada, eu vou pensar sobre, eu vou buscar uma estratégia. Agora, se eu estou com essa energia mal trabalhada, eu vou querer controlar, de novo, querer controlar, eu vou querer ficar pensando em cada detalhe, eu vou querer achar que tudo tem que ser do meu jeito, que todo mundo tem que fazer as coisas do jeito que eu quero. É um pouquinho dessa energia aqui, né, das coisas serem do meu jeito aqui, mas aqui tudo atravessando esse racional. Eu elaborei uma estratégia e essa estratégia aqui é lá que vai dar certo. Aí você tá desconectado com o seu espiritual. Quando você só tá nesse racional aqui, independente, de novo, independente se você é divino feminino, divino masculino, hétero, homossexual, não interessa. Se você tá nessa energia do racional aqui, você tá no controle, porque você elencou uma estratégia do que vai dar certo na sua vida ali, e você, bora, é isso. Aí você faz e não dá certo, aí se frustra, porque você fez isso daqui, porque você não tá conectado com a fonte, você tá conectado com o seu ego que te convenceu de que isso aqui é o jeito certo. Então, essa energia exacerbada, essa energia mal trabalhada, essa energia adoecida vai para esse lugar. Agora, essa energia bem trabalhada, todos nós temos ela, eu vou ficar repetindo essas coisas, porque de tanto que eu já ouvi coisas que não tem nada a ver com isso, eu fico repetindo as mesmas coisas. Essa energia mal trabalhada, o que ela vai ocasionar dentro da gente? Confusão. Mas, né, tudo tem que ser do meu jeito, e aí eu tenho um mental confuso, porque eu tô tentando fazer, não tá dando certo, eu não sei o que não tá dando certo, me dá até um enjoo no estômago, porque eu quero fazer e não tô vendo a coisa sair do meu jeito. Quando você tá com essa energia bem trabalhada, eu tenho clareza. O que eu vou fazer agora? O que faz mais sentido pro meu processo de evolução espiritual nesse momento? De novo a história, né? É comer chocolate ou é comer salada? É ir pra uma farra e beber até cair ou é passar a minha noite meditando? Né? Passar o final dessa noite meditando? O que das duas coisas? Eu consigo elencar, eu consigo racionalizar, eu consigo perceber, eu vou entender e seguir. Porque eu tô fazendo escolhas que eu entendo, eu já consigo perceber, tá no meu consciente, que são escolhas que vão ser melhores pra mim.
através desse mental saudável. Certo? Certo? É aquela parte minha que vai, diante do projeto que eu estou elaborando, eu trouxe aqui da energia da fonte, tive uma ideia, eu estou aqui vendo qual é a melhor forma que eu posso fazer de executar, sem esquecer todas essas outras energias, na verdade, né? Tá tudo conectado, mas eu estou me concentrando nessas primeiro. Sem esquecer essa intuição que eu tive, sem esquecer a minha conexão com a fonte, eu vou ali só ver. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho eu vou gravar os vídeos aqui para vocês. Quando eu tô escolhendo o que eu vou falar, eu estou usando essa energia yang, essa energia do racional, esse aspecto que está dentro de mim, de qualquer outro ser humano. Por quê? Porque não é só o homem que pensa, mas essa é uma energia yang. Tô confiando que tá todo mundo entendendo. E aí, vamos para a energia yin. Na energia yin, nós temos aqui o emocional e o material. Então, o emocional aqui, né? Eu tô nessa energia. Quando eu tô com essa energia exacerbada e mal trabalhada, eu fico aqui igual a energia da lua aqui, né? É choro, confusão, emoções que eu não tô sabendo o que é o que. Eu fico só nisso aqui ao extremo, eu vou pro fundo do poço e tudo mais. Tudo bem passar por isso, mas ficar muito tempo nisso aqui, tem algo de errado, não está certo. Porque você vai para esse lugar de dor, para você liberar, expurgar essa dor, entender o que ela tá querendo te mostrar. Então, se você fica ali muito tempo nisso aqui, né, alguma coisa tá errada. Então, aqui, esse emocional, ele precisa estar também conectado com a fonte para estar saudável. Ele precisa estar vibrando no amor incondicional. Quanto mais no amor incondicional eu estou vibrando, mais eu estou conectando com essa energia saudável do que vibra dentro de nós, que está ali no emocional. Então, se eu passo por uma situação com o meu gêmeo que me magoou, eu tenho a opção de ir pro fundo do poço aqui e ficar remoendo aquilo ali um mês, ou eu tenho a opção de entender, né, buscar a compreensão daquilo ali, o que aquilo ali tá querendo me mostrar, e com isso eu tô trazendo a energia do mental ali para me buscar trazer pro consciente que eu preciso entender, e aí eu vou ter processado essa questão emocional e vou limpar o meu campo. Sair da mágoa, do ranço, do ressentimento, do ódio, da raiva, da angústia e limpar ali as minhas emoções e vibrar nesse amor incondicional. Então, se você tá numa energia emocional adoecida, exacerbada, você não levanta nem da cama, filho. Você nem levanta da cama. Você fica lá, ixi, pai, chora nas pitangas, chora, fica mal. E ainda é pior quando você tá não só sentindo a dor, porque sentir a dor é ótimo. Pior é quando você juntou isso aqui, ó. Você tem o seu fortíssimo e de um jeito adoecido, o seu mental e o seu emocional. Porque aqui você entra no sofrimento. Que aqui é o quê? Eu sinto a dor, né? Isso aqui. Eu sinto a dor e fico remoendo. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, não devia ser assim. Por que eu tô passando por isso? Por que eu mereço isso? Por que eu... Aí você passa mais tempo sofrendo. Se você sentir, só se permitir sentir as emoções e deixar isso ir, passar o seu recado ir, aí tá saudável. Você tá usando as emoções para limpar o seu campo emocional, né? E para isso você tem que processar elas dentro de você, porque você não é um robô, você tem emoções. Mas você tá usando esse mental aqui para te dizer a resposta sobre, olha, você tá passando por isso. Então, entendeu? Você entendeu que você tá magoada com a sua chama gêmea? Sentindo essa dor? Porque isso aí vem daquilo ali? É isso ali que você tá precisando entender, transmutar e liberar? Ah, tá, compreendi. Veio pra consciência. Não preciso mais ficar aqui. Então, se eu fico nessa energia aqui, se ela é muito... só emocional, não sai nem da cama. Inclusive, às vezes até quando você tá vibrando no amor cardíaco, tá ali a milhão, às vezes você não sai da cama também não. Você precisa da ajudinha das outras energias para você se movimentar. Eu lembro de várias vezes eu sentindo um amor tão grande pelo meu gêmeo, que a única coisa que eu podia fazer era ficar estatelada na cama, olhando para cima, sentindo aquela energia no meu cardíaco. Eu ficava assim, gente, que loucura é essa, né? E não tinha mais força, porque eu tava ali processando aquela energia ali, fortíssima. É um amor muito grande, mas assim, não me deixava me mover.
A energia do material também é uma energia yin, também é do feminino. Então, Débora, mas como assim? Eu sempre ouvi falar que o material é o masculino, né? Não, é a ação. Lembra aqui, ó. Tá aqui, a energia da ação. E essa ação, muitas vezes, vai ser na matéria. Então, por isso que as pessoas confundem. Mas o material é do feminino. A terra, Gaia, a capacidade de uma mulher de trazer para a matéria uma alma material é o feminino, tá, gente? É aí. Então, aqui, se você tá extremamente apegado a essa matéria, você pode ficar estagnado. Então, se essa energia tá exagerada, aqui você pode ficar estagnado, cheio de apegos a situações, a pessoas, a tudo que você pode, que você tem a falsa segurança, que te dá uma falsa sensação de segurança. Tudo que te dá, perdão, gente, uma falsa sensação de segurança, você se apega ali. Tem pessoas que desencarnam, a palavra certa é isso, vão para outro plano, morrem. E aí essa pessoa, ela tem muita dificuldade de se desconectar aqui, porque ela tá apegada a essa matéria que dava uma falsa sensação de segurança, mas que também traz um prazer. Porque a matéria, ela vai te proporcionar prazer. Então, se você tá na matéria de um jeito saudável, você vai sentir esse prazer e isso vai estar ok. Pra você, não, é um prazer, mas é uma coisa que me faz bem, que tá saudável pra mim. Mas quando você vive em função desses prazeres, ou você vive em função de conseguir coisas pra sua vida que são concretas, que vão te dar uma falsa sensação de segurança, isso aqui também tá desalinhado. Então eu falei tudo isso aqui, gente, pra ver se dava pra entender que a gente precisa integrar o feminino e o masculino dentro da gente de uma forma saudável. Eu tentei mostrar para vocês aqui, a carta do mundo no tarô é a integração. É a integração. Você vai ter as energias feminina e masculina representadas aqui. Ah, mas eu só tô vendo uma mulher, Débora. Mas aqui, ó, toda vida que a gente tem 4 representações de energias diferentes, a gente tá fazendo relacionando essas 4 energias aqui, porque tudo é correspondência, certo? Então, aqui é uma integração dessas energias. Eu me sinto completo, eu me sinto pleno. Então, não é porque você é divino feminino que você vai negar o masculino dentro de você. Ah, não quero olhar para o masculino, porque masculino eu já sou demais, porque eu sou muito controladora. Meu amor, você tá num masculino que é adoecido. Esse masculino que você tá é adoecido. Você tem que integrar um masculino saudável. Vamos olhar para um outro ponto de vista? Trouxe o tarô, trouxe a teoria, trouxe o tarô. Vamos olhar para o ponto de vista da constelação familiar? É uma outra possibilidade de verdade. Eu tô tentando ser didática. Vamos olhar do ponto de vista da constelação familiar? O que a gente aprende na constelação? Primeiro, eu não nasci de chocadeira, né? Eu precisei do papai e da mamãe. Não é sempre isso que a gente ouve? Eu precisei. Você pode ter tido o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. Você só tá aqui por causa deles dois. Você pode ter tido o pior pai biológico do mundo, a pior mãe biológica do mundo. A constelação traz isso, né? Você só está nesse mundo por conta desses dois seres. Eles doaram um material ali, orgânico, para que você pudesse receber um corpo. E aí, na constelação, o que a gente aprende? A receber esse corpo. Com essas duas energias. E aí, quando eu aprendo a receber e ficar em paz com o que eu recebi da mãe e o que eu recebi do pai, Débora, o que eu recebi do pai foi horrível, foram as piores coisas, foram os piores traumas. Tá? Do ponto de vista da constelação, o que você vai olhar? Não para as dores, senão para os traumas. Ah, mas isso é um absurdo, porque aí você já tá lá no mental, né? Argumentando, reclamando e brigando e achando injusto. Tá? Voltando aqui. Você vai olhar para o seu corpo, para a sua vida, para a sua oportunidade de estar aqui aprendendo e vivenciando e comendo um chocolate gostoso,
e beijando na boca da pessoa que é maravilhosa, e vendo o encantamento que é passar pelas 4 estações. Não é o caso de quem é cearense, infelizmente, a gente não tem tanta essa percepção, mas para quem tem, né, quem tá aí nos Estados Unidos, tem pessoas que estão aqui, ó, que estão nos Estados Unidos, que estão na Holanda, que estão em vários outros países que conseguem ver a mudança das estações. Tem coisa mais incrível? Só não curto muito o verão, mas veja bem, o outono, a coisa mais linda, uma primavera, a coisa mais linda, o inverno, oh meu Deus, gostou pra mim, né? Pra mim é maravilhoso, mas pra outras pessoas não, pra outras pessoas o verão é a coisa mais linda, nossa, eu espero o ano inteiro pra chegar o verão, né? E aí, que lindo, que experiência, você só tá aqui vivendo isso tudo pela doação desses 2 seres, e foi um ser que tem predominante ali naquele corpo o feminino e um ser predominante naquele corpo ali o masculino. Esse é o ponto de vista da constelação. Se você fica negando, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo, porque meu pai não sei o que, você tá negando esse masculino. Não, mas eu tenho certeza, eu sou uma pessoa extremamente masculina, na verdade. Olha, eu sou masculina, eu tento resolver tudo, eu tento colocar tudo, arregaçar as mangas, eu tento controlar tudo mais. Na verdade, você não tá recebendo o masculino de fato. Você tá negando. Você tá num masculino adoecido. Você está no masculino adoecido. Porque se você estivesse recebendo desse masculino, você estaria no masculino saudável, que você usa esse aspecto dentro de você para sair da cama, para fazer coisas, para produzir, para trazer projetos à tona, para ajudar os outros. É a energia, o masculino é a energia que vai para fora, é a energia que vai para a vida. O feminino te traz ao mundo e o masculino te leva para a vida. Essa é a percepção da constelação, né? Então, se você não recebe uma dessas 2 energias, vai dar ruim. Vou te dar um exemplo. Eu, a vida inteira, tive N motivos para criticar meu pai. N. E aí, não vou entrar em detalhes, né? Mas N motivos para criticar meu pai. Quanto mais eu fazia isso, mais a minha vida, eu tentava fazer acontecer na minha vida, mais dava errado. Porque eu não estava fazendo as pazes com o papai. E aí eu ia na força do braço, tentar fazer tudo, era com muito esforço, com muita dificuldade. No fundo, eu tava querendo mostrar que eu era melhor do que meu pai. Vou dar um exemplo para vocês. Fiz 2 constelações com intervalo de, sei lá, quase 10 anos, sei lá, uns 7 anos. Não, mais. Uns 8, 9 anos. Pessoas diferentes, ambas com pessoas que eu nunca tinha visto na vida. As 2 constelações, a pessoa que me representava puxou um banquinho, puxou uma cadeira, subiu em cima para olhar para a pessoa que representava o meu pai. Eu me sentindo superior ao meu pai. Porque meu pai é muito criança, meu pai é muito infantil, meu pai se comporta... O julgamento do meu pai. Tô sempre julgando meu pai, sempre me sentindo superior ao meu pai. Anos depois, com pessoas que eu não conhecia também, e tudo mais, chegando a mesma coisa. A pessoa pegou uma cadeirinha, pegou o banquinho lá, subiu assim, olhando de cima. Isso foi 2019, 2017. Uma foi 2009, vai. Uma foi 2009, a outra foi 2017. Anos se passaram. 2017, depois que eu integrei aquilo ali dentro de mim, nossa, foi maravilhoso, tive um período incrível, um período em que essas 2 energias estavam integradas dentro de mim, eu vivia no céu. A energia feminina exalava de mim, a energia masculina também, mas de uma forma positiva. Eu ganhava dinheiro, as coisas de um jeito fácil, era tudo fluido. O tempo se passou, e aí eu comecei, né, passou ali 2018, 2019, eu comecei a entrar em processos, em níveis mais profundos desse autoconhecimento. E em 2020, 2021, eu fui viver do meu trabalho como autônoma. Então, eu tô desde 2021 fazendo tudo sozinha. Só que foi muito difícil. 2021, 2022, 2023. E esse processo todo sempre com questões relacionadas ao meu pai. Então, mesmo sendo um divino masculino, eu operava nesse masculino adoecido. E mesmo se você é um divino feminino, você pode estar operando desse masculino adoecido do mesmo jeito. Por isso que você não pode negar esse masculino. Não é porque eu tenho que olhar para o feminino, porque eu tenho que trabalhar o feminino. Você tem que trabalhar as 2 coisas, criatura.
Presta atenção. Presta atenção. Você tem que trabalhar as duas coisas. Esquece se não faz sentido pra você o que eu falei sobre divino feminino, divino masculino, não interessa, mas entende pelo menos isso. Você tem que trabalhar as duas coisas. E pra trabalhar as duas coisas, você precisa fazer as pazes com essas energias dentro de você. Então, vou dar exemplos pra vocês. Tava ali, 2021, fui fazer meu curso de tarô, que só nasceu porque eu fiz as pazes com meu pai. Fiz um mês de divórcio energético todos os dias com meu pai, que foi a recomendação de uma sessão que eu tinha feito. Fiz isso, terminou, meu curso de tarô nasceu. Meu curso de tarô nasceu, primeira turma, lindo, todo mundo aprendeu antes de 20 dias de curso. Maravilhoso. Gente fazendo live, gente recebendo elogio, depoimento com menos de um mês de curso com tarô, que tem gente que passa 5 anos estudando e nem entende o que é o tarô. O curso tá aí disponível, tá, gente? Tem gente que, do nada, às vezes tem de fazer a mentoria ou o curso gravado, tá aí disponível. E aí, tá lá na Hotmart, inclusive, depoimentos, lê lá. É muito legal, muito bonito. E aí, o que acontece? Aquele esforço que eu fazia para vender esse curso, eu percebi que começou a ficar assim, difícil. Aí deu junho de 2021, julho, agosto, setembro, eu tava para desistir. E o meu namorado, na época, né, ele dizia assim, não desiste. Se você vendeu 2 cursos no mês, pelo amor de Deus, não desiste, continue. Ele me dava a maior força. Só que eu tava exausta já. Aí um belo dia eu cheguei, porque a vida é assim, ela te dá N oportunidades de você girar chaves. Eu vi um vídeo de uma astróloga, que ela dizia assim, olha, eu trabalho com astrologia, e na minha percepção a gente escolhe os pais que tem. E aí saiu da minha boca assim, nossa, eu fui arranjar logo, fui querer nascer logo com um pai que tem questões com bebida, né? E aí eu falei bem assim, na hora que eu falei aquilo me doeu tanto, doeu na minha alma, porque eu pensei assim, meu pai não é só isso. E eu tô apaixonada pelo meu pai, né? E eu pensei, meu pai não é só isso. E aí eu olhei pro meu ex, né, hoje ex, olhei pro namorado na época e disse assim, me dá um instante que tem coisa aí. E fui pro meu quartinho e fui fazer uma sessão comigo mesma, usando as ferramentas que eu conheço. Chorei e reconheci tudo que tem do meu pai na minha vida, as coisas que eu gosto. Meu pai é talentosíssimo para desenhar, não sei porque que meu pai não se dedicou a isso. Meu pai é aquele engenheiro civil que tinha que fazer tudo na mão ali, né? Então ele tinha que ser bom no desenho e tudo, ele tinha uma perspectiva, cara, ele pegava assim, eu lembro como se fosse hoje, meu pai desenhando um par de óculos na frente dele dali, e ele desenhou na perspectiva perfeita, um negócio ali, faltou pouco o óculos sair, eu pegar e colocar no rosto, assim, eu tinha sei lá, uns 6 anos quando eu vi isso. Perfeito, sabe? Perfeito. E meu pai gosta de tecnologia, eu também gosto. Meu pai, então, tem tantas coisas que meu pai gosta, que eu gosto também. E aí eu fiquei, pai, eu recebo, né? E tantos presentes que meu pai me deu, que meu pai me dava os melhores presentes, meu pai me conhecia, assim. Me conhece até hoje, né? Meu pai tá vivo. Meu pai me conhece, ele me dava os presentes que eu sabia. Ele não sei como que ele sabia que eu ia gostar, e meu pai nem convivia comigo todos os dias. Já a minha mãe, coitada, tentava me dar os presentes que eu ficava, meu Deus, a pessoa convive comigo todo dia e não sabe me dar presente. Mas meu pai, a gente só se via 2 vezes na semana. Mas ele, impressionante como ele sabia me dar presente. Então, eu fui nesse dia recebendo do meu pai, né, dessa energia, sendo grata e tudo. Gente, no máximo eu fazia R$2.000 com terapia. Eu estou dando números pra vocês terem ideia do que aconteceu nesse dia. No outro dia, eu vendi o primeiro curso de tarô, e depois outro, e depois outro, e depois outro. E eu acho que em uma semana eu fiz 12 ou 13, acho que foi R$13.000. Em uma semana. Eu não tinha feito isso em meses. Depois que eu fiz as pazes com essa energia. Entende? Então, independente se você é divino feminino ou divino masculino, você tem essa energia dentro de você. Se você não faz as pazes com ela, você não bota nada, você não levanta da cama, meu amor. Você não levanta da cama. Presta atenção. Né? Então, e aí eu recebo muito divino masculino, que é mulher,
que tá, Débora, nada anda, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo. Mas eu acho que é porque o meu feminino tá ferido. Não, você tá com as duas coisas feridas aí. Vamos olhar para as duas coisas, que você tá com as duas coisas feridas, vamos olhar. Só que eu vou ver a maneira como a pessoa atravessa ali a dinâmica e vejo que é um divino masculino. Mas assim, não interessa, você tá com essas duas energias machucadas, eles. Vamos olhar para isso. Vamos olhar. E às vezes isso é com o feminino. Teve uma vez que eu tava fazendo uma visualização e eu não. Minha mãe dizia que eu não gostava de leite materno, então minha mãe não amamentou. E aí, eu uma vez estava trabalhando nessa energia de receber do feminino, né? E vi o meu bebezinho, eu sendo bebezinha lá, sendo amamentada pela minha mãe. Foi um negócio de 20 minutos que eu fechei os olhos assim e senti daquela nutrição, vendo a minha bebezinha sendo amamentada. Eu abri o olho, tinha uma pessoa que fez um pix de R$2.000 da mentoria de tarô. Tudo, sei nem de onde daquela pessoa brotou. Porque o feminino, ele vem desse lugar assim, você piscou, você tá recebendo. Você magnetiza, você não faz esforço ali, né? Você precisa fazer esforço. Ah, Débora, então o masculino, ele faz esforço também. Calma. O masculino, ele bota energia pra fora pra realizar as coisas. Quando ele tá fazendo esforço, tá errado. Tem gente que acha assim, gente. As pessoas têm uma percepção muito complicada dessas energias. Ah, se eu tenho que fazer muito esforço, então eu tô no masculino saudável. Não. Se você tá fazendo muito esforço, você não tá no masculino saudável. Porque o masculino, ele bota energia. O esforço é outra coisa. Né? Quando ele tá precisando fazer esforço, ele tá desconectado das leis universais. Porque se você tá conectado com as leis universais, não importa se você é um homem ou uma mulher, se você é divino feminino, divino masculino. Se você tá conectado com as leis universais, você atrai. Você entra na frequência de algo e aquilo vem para você. Sem esforço. Independente da energia que predomina em você. Independente da sua polaridade. Então a pessoa tá desconectada. Né? Se ela tá fazendo um esforço, tá morrendo, não chega a lugar nenhum, tá desconectada. Então, eu tô trazendo isso, gente, porque é sério isso. Eu vejo as pessoas separando uma coisa da outra e ai, não, é o feminino, é o feminino, é o feminino. Errando numa coisa que eu errei lá no passado. Eu achava que eu era o divino feminino, ficava tentando olhar só pra essa energia, conseguia uma coisinha ou outra, né? Mas assim, a vida estagnada, a dinâmica estagnada, não tinha contato, era contato zero com o meu gêmeo, era um negócio assim que não ia pra frente nem pra trás. Muito gostoso tá ali vibrando no feminino, mas assim, né? Então, assim, se você. Ah, não, mas eu percebo, Débora, que assim, ó, tô trabalhando, tô colocando minha energia no mundo, tô prosperando, tô usufruindo dessa prosperidade que eu recebo. Então tá tudo certo. Você tá conectado de forma saudável, tanto com essa energia do feminino, você tá usufruindo, você tá sentindo prazer, você tá descansando, você tá recebendo, e você tá agindo, você tá acordando de manhã, você tá fazendo seus projetos, você tá indo pro mundo, você tá fazendo sua parte. Você tá com essas duas energias conectadas, trabalhando em harmonia para o seu bem maior. E o bem maior de todos os que recebem da sua energia. Deu pra entender? Eu espero, gente, que sim. Porque essa questão é sensível. E aí, uma coisa que também é legal de dizer, antes disso, só lembrando, me veio aqui na cabeça de lembrar vocês, quem quer participar do divórcio energético coletivo, de receber as energias da mesa da mestra Rovena, coletiva também, eu vou deixar as informações aqui embaixo. E aí eu vou disponibilizar para vocês, para quem não assistiu ao vivo, né, o vídeo que eu vou deixar não listado, porque eu citei nomes e tal. Eu vou deixar não listado para só quem se inscrever assistir a live do divórcio energético da parte 2, tá bom? Mas assim, são outras coisas que a gente pode fazer de divórcio energético, e aí eu fui contando umas coisas pessoais da minha história, e então a fofoca rendeu e eu acabei citando nomes, eu não sei porquê, me deu vontade de citar nomes, meu Deus do céu. Eu citei um nome específico, né? Depois eu fiquei, eu não me senti à vontade de deixar essa live aberta, não, mas quem se inscrever pode estar lá. Eu queria falar pra vocês sobre essa questão das chamas gêmeas, né? Porque o que é que acontece? Tem muita perspectiva aí na internet sobre
Se eu sou divino feminino, divino masculino, um tal de suíte, um tal de... Enfim, um monte de coisas aí que falam sobre isso. E eu vou dar para vocês a minha percepção. Ela não tem nomes específicos, mas eu vou dar a minha percepção de como eu entendo que funciona a coisa. Na minha percepção, nós dois somos uma coisa só. Nós somos um sistema só. Então, embora eu, num corpo humano, tenha essa energia do Yang e essa energia Yin, e ele também, porque senão ele não tava, né? Se ele fosse só Yin, ele não levantava da cama. Se ele fosse só Yang, meu Deus do céu, esturricava, explodir, né? Então, do mesmo jeito que nós dois temos essas duas energias, elas vão dançando aqui, né? Entre a parte da alma que sou eu, a parte da alma que é ele. Então, eu sinto que, eu percebo, eu entendo que quando eu tô com essas duas energias, quanto mais eu tô com essas energias de forma saudável no meu campo, mais essas energias vêm de forma saudável para ele também. Eu percebo que com muita facilidade eu tendo a estimular mais a minha energia Yang. E eu preciso aprender a estimular e trabalhar mais a minha energia Yin também. Então, quando eu percebo que eu tô muito Yang, ou tô muito Yang numa energia que não é saudável, querendo controlar, racionalizando. Oi, meu amor. Vem pra cá. O que você tá reclamando? Tá com frio? Eu tô aqui, ó, vem. Anda, Shelly. Então, gente, quando eu tô muito na energia Yang e assim, de um jeito não saudável, eu percebo que ele fica muito na energia Yin de um jeito não saudável também. Então eu fico lá pensando, querendo racionalizar, querendo controlar, com ansiedade, querendo que as coisas aconteçam no meu tempo, do meu jeito, e ele fica lá, estagnado. Não consigo fazer nada, não consigo me mexer, não consigo... Quanto mais eu consigo equilibrar aqui, né? Não tô dizendo que é 50%, 50%. É 50-50. Eu tô dizendo que quanto mais eu consigo trabalhar essas duas energias de um jeito mais equilibrado no sentido de saudável, eu percebo que ele também, ele se fortalece na energia Yang e ele continua permitindo que essa energia Yin esteja nele, mas de forma saudável. A energia Yin permitindo que ele sinta tudo que ele sente, e a energia Yang buscando formas de agir, realizar, fazer coisas considerando essa energia Yin. Tudo no lugar de saúde dessas energias. Eu percebo que tem ressonância lá. Como eu tenho contato com o meu gêmeo, eu percebo, dá para perceber isso nitidamente. Então, quem não tem contato é mais difícil. Quem tem contato é mais fácil de perceber isso, né? E aí eu não tenho uma nomenclatura para isso, mas eu percebo que isso acontece. Então, mas aí o que acontece? Que as pessoas ficam, não, eu tenho que ir para a energia, esse erro. Cuidado com essa armadilha do tinhoso, pelo amor de Deus. Eu tenho que ancorar mais a minha vida aqui na matéria. A pessoa confunde ir para a matéria e isso associado à energia Yang, que no caso é agir mais, fazer mais, né? Com estar na Matrix. Gente, que loucura é essa? Que embriaguez é essa? Pelo amor de Deus, a pessoa confunde aterrar. Pelo amor de Santo Cristo, a pessoa confunde aterrar, ir para a matéria, com ir para o ego, com ficar na Matrix, ficar preso e, não, eu vou trabalhar mais a minha energia masculina. Deixa eu aqui que era vegana, deixar de ser vegana. Tô falando, eu nem sou vegana, tá? Mas tô dando uma explicação porque eu já vi esse tipo de exemplo. Deixa eu que era vegana, mas deixa eu consumir umas carnes aqui bem muito, que é para eu aterrar. Você é vegana? Eu não entendi. Não, deixa eu beber aqui poucas e boas, porque eu preciso entrar na energia do masculino. Quem que disse que masculino é isso, meu povo? Isso é uma energia adoecida. Entende? Se você tá precisando entrar na energia do masculino, pelo amor de Deus, ir para a energia do masculino não é entrar no ego. Ir para a energia do masculino não é ficar na Matrix. Ir para a energia do masculino é você trabalhar a sua ação e o seu mental de forma assertiva na sua vida. Pelo amor de... Não, gente, a coisa mais absurda que eu já vi na vida. Não, eu tenho que estar mais... Eu tenho que aterrar. Aí a pessoa acessa
Olha aí, a pessoa associa aterrar, a entrar na energia do masculino, a entrar na Matrix. Não, deixa eu me alimentar de qualquer jeito, deixa eu beber até cair, deixa eu ir pras festas, deixa eu ir pro... Sendo que aquilo nem faz parte da realidade da pessoa, ela tá indo... Eu já vi gente se perder assim, mas eu não acredito que a pessoa se perde totalmente, que eu acho que sempre tem um caminho de volta. Mas a pessoa gasta um tempo ali nessa ilusão, quando não entende de onde que ela tirou aquilo, que trabalhar o masculino é entrar na Matrix. Que coisa tem a ver com outra, pelo amor de Deus? De onde o povo tira isso? Não consigo entender. Entrar na energia do equilibrar esse masculino dentro de você é ir para esse masculino mais saudável, pelo amor de Deus. Se você sente que no seu processo você está precisando ancorar mais o masculino, é ancorar mais a energia de ação, de assertividade. E não entrar na Matrix. Gente, gente. Não, pelo amor de Deus, não é possível. Não entendo. A gente tem que trabalhar, de novo, lá para outra parte do vídeo, a gente tem que trabalhar essas duas energias de forma saudável, entende? Essa é a nossa missão, é operar com essas duas energias dentro de um corpo humano aqui de forma saudável, de forma elevada, e não dando 10 passos para trás. Não deixa eu entrar na Matrix, porque eu tenho que ancorar aqui o masculino. De onde que tiraram isso, pelo amor de Deus? Onde? Não entendo. Não faz o menor sentido. Você tá num processo de evolução espiritual, aí você vai entrar no ego, aí você vai entrar na Matrix, porque isso é ancorar o masculino. De onde que vocês tiram isso? Pelo amor de Deus, meu povo. Não. A energia do masculino que você precisa ancorar é a da assertividade, é da clareza mental, é da consciência das coisas. Porque o Yin, ele vai trabalhar com o inconsciente. O Yang, ele vai trabalhar com o consciente, com as ideias, né, que vem ali pro consciente. É isso que você precisa trazer. Pelo amor de Deus, meu povo. Não, pelo amor de Deus. É uma armadilha do tinhoso um negócio desse. Entendeu? Pelo amor de Deus. Não. Teve uma vez, e olha que até eu já caí no décimo, mas foi assim por uns minutos. Me rendeu a reviravolta negativa na minha dinâmica ano passado. Eu assim, quer saber? Eu vou entrar no ego hoje. Foi um ataque energético, não é possível. Aí eu botei uns forró pra tocar aqui, fiquei dançando e achei por bem pressionar o meu gêmeo e cobrar o meu gêmeo de um monte de coisa. Foi ótimo. No outro dia, a dinâmica tinha dado 10 passos pra trás. Porque eu entrei no ego, né? E por que eu fiz isso? Sei lá, por que eu fiz aquilo. Mas não tem nada a ver, né? Débora, então quer dizer que a gente tem que ser santo? Não posso mais sair pra dançar? Eu não posso mais fazer as coisas que eu gosto? Não falei disso. Uma coisa é você sair pra dançar, porque é uma coisa que te faz bem, porque é uma coisa que te traz vitalidade, é uma coisa que te coloca... Inclusive a dança, se for a dança 2, que é o que eu gosto, que é a dança de salão, ela é incrível, ela é maravilhosa para trabalhar essas polaridades. Que quem é divino feminino vai trabalhar o feminino ali, né? Principalmente se você é muito racional, se você tem uma energia yang também que é muito forte. E o divino masculino que também precisa estar em paz com essa energia do feminino. Nossa, gente, é muito gostoso. A melhor coisa do mundo pra mim é dançar forrozinho. Eu vou pra aula de forró, danço forró. Mas não é porque eu tô indo dançar forró que eu vou beber até cair, entendeu? E fazer coisas que não tem a ver com a minha essência, porque isso é trabalhar o masculino? Que isso? Não, tem nada a ver com... Mas eu já vi isso. Eu já vi esse argumento, essa conversa aí, estranha, né? Porque eu não tô lembrando de mais exemplos, mas enfim, essa conversa estranha. Quando a gente fala de chama gêmea, os dois, quando estão juntos, por que prospera tanto? Casal de chama gêmea que tá harmonizado, que tá bem, que tá, né, as coisas estão fluindo. Por que prospera tanto? Porque os dois estão com essa energia saudável dentro de si, ó. Aqui a imperatriz é a soma de todas as energias, de todos os naipes aqui. E o imperador é a energia de todos os naipes também. Ou seja, ó que legal, é didático. Vamos lá. Não é difícil não, gente, ó. Não é difícil não.
eu vou trazer o exemplo aqui, ó. O imperador, ele tem nele a junção de todos os reis. Então, tanto um rei que tem aqui uma energia yin, o rei de ouros, o rei de copas, que também tem uma energia yin, como o rei de paus, que tem uma energia yang, como o rei de espadas, que tem uma energia yang. Olha aqui, ele é a junção disso tudo aqui equilibrado. Então, dentro dele tem essas duas energias bem trabalhadas, embora ele seja um masculino, que está indo na essência dele mais para fora. Entende? Entende? Eu gosto muito do exemplo da Rita Lee e do Roberto Carvalho. Quem é o DM, quem é o DF? A Rita Lee é o DM. Ela vai para fora, é o nome dela que todo mundo reconhece. A gente vai ouvir do Roberto Carvalho, tem muita gente que sabia que era a Rita Lee, mas não sabia o nome do marido dela. O Roberto Carvalho, ele tava ali, ó. Você vai ouvir ver a história deles, o Roberto tava ali cuidando dela. Tem entrevista deles dois, enquanto ela tava com drogas, ele tava cuidando das crianças. Né? Então, assim, quando ele estava indo para os Estados Unidos estudar cabala, astrologia, ela estava tendo que lidar com essa coisa de, peraí, o que eu estou fazendo aqui na matéria, né? Será que eu estou com esse masculino? Claro que não, talvez com essa percepção, né, sobre masculino e feminino, mas assim, o que eu estou fazendo aqui na matéria? Questionando aquilo tudo. Que o divino feminino força, quando ele está indo lá, cuidar de todo aquele processo energético espiritual ali, que força o masculino ali, peraí, deixa eu olhar aqui umas coisas, até eles irem equilibrando essas polaridades. Quantas entrevistas eles dois falam assim, nós somos um só, a gente facilmente encarnaria no mesmo corpo. Essa percepção de que eles são uma coisa só, não tem eu e a Rita, ela sou eu sou ele. Ele é a alma gêmea minha, a Rita fala, né? Então assim, mas quem aqui é pra fora? Quem era aqui pro mundo? Qual era o nome que a gente escutava? Era o da Rita. Por onde esse dinheiro e esse trabalho era através da Rita. Ela é o DM ali. O DF tava ali, cuidando, né? Cuidando, tava ali no pano de fundo, tava ali cuidando da família. Não que ela não cuidasse também, mas ele tava ali, quando ela tava ali, ainda no ego e ainda nessa energia, né, do masculino adoecido, em relação à questão das drogas, por exemplo, ele estava ali cuidando, né? Dando conta ali. Tem entrevistas que eles falam esses detalhes, né? A maneira como a Rita conta as coisas é totalmente diferente da maneira como o Roberto. Eles contam a mesma história, é muito engraçado isso. Eles contam a mesma história de um jeito completamente diferente. A Rita totalmente escrachada, né? E assim, que não sei o que foi assim, que foi assado, que não sei o que. E o Roberto, assim, mede todas as palavras, você percebe que ele tá com vergonha de falar algumas coisas, né? Ele tem aquela sutileza, você vê o transbordo de emoção naquele homem ali. E ela ali, pá, pá, pá. Tudo era uma resposta pronta, uma patada no negócio. Debochada, que só ela. Né? Então, assim, aquele jeitão, né? De um divino masculino. Mas aí, gente, vocês percebem? Né? Tá ali. Ela não é um divino masculino, um divino feminino que tava com o Yang, né? Sei lá, com o divino feminino que não tá trabalhando o feminino direito. Não, ela é o divino masculino mesmo. Era o nome dela. Era ela que ia ali, fazia, realizava, era o nome dela que tava ali. Ela ia pra fora. Então, o imperador, ele vai pra fora. Ele conquista, ele expande, enquanto a imperatriz ali tá cuidando, ela tá ali na retaguarda, ela tá ali cuidando do império no cantinho dela, enquanto o imperador ele tá dando comando para as tropas irem atrás de expandir o território ali, vamos para fora, vamos conquistar, e mais. A imperatriz ali tá cuidando, né? Então, eles dois prosperam, porque eles dois estão com todas essas energias, assim como ele tem todos os reis nele, reis com aspectos do feminino e do masculino, a rainha também, a imperatriz também, ela tem todas as rainhas dentro dela, né? Então ela tem aqui dentro dela a rainha de espadas, que tem uma energia yang, a rainha de ouros, que tem uma energia yin, a rainha de copas, que tem uma energia yin, a rainha de paus, que tem uma energia yang. Ela tem tudo isso bem resolvido dentro dela, você entende? Então por que a gente separa, pelo amor de Deus? Né? Eu sou
eu sou um divino feminino, então eu tenho que olhar o feminino, curar o feminino, resolver o feminino. E o masculino, criatura. Você tem que fazer as pazes com o masculino também. Esse aspecto que todos nós temos. Gente, um videozão, né, de quase 2 horas. Mas assim, porque esse assunto ele tava vindo muito aqui em mim. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Não sei se vai ter muitas visualizações. Se for útil para vocês, compartilhe aí com outras pessoas. Eu sei que eu não fico pedindo sempre isso, mas às vezes eu percebo que alguns vídeos eu sinto que, poxa, aquele assunto é tão legal, é tão importante e ele não tem tantas visualizações, porque isso vai depender de se você conseguiu assistir o vídeo todo, você teve esse interesse, obviamente também, né? Se o vídeo tiver sido ruim, você abandonou no meio do caminho. Mas se tiver sido bom, pra quem gostou, é legal quando você curte, comenta, né, e tudo mais, e compartilha, porque aí pode chegar em mais pessoas. E agradeço muito por vocês, pelo carinho de vocês que eu recebo, sim, é o que dá esse gás pra dizer assim, puxa, tá ajudando alguém a fazer isso aqui, né? Então eu vou continuar fazendo, tá bom? Vou ver aqui, tem possibilidades e projetos aqui que eu fico aqui, ó, pra colocar em prática, mas... E ainda tem algumas coisinhas guardadas aqui, mas aos pouquinhos eu vou fazendo o meu processo, porque como eu disse pra vocês, a dinâmica também tá um turbilhão aqui na minha vida, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. 2025 tá bem animado, assim, até para as pessoas que eu atendo, tem muita coisa acontecendo, pessoas que ano passado eu atendi, estavam em contato zero e a gente foi acompanhando e é contato, é encontro, coisas acontecendo. Eu fico muito, muito feliz de ver isso, porque a minha torcida é pela união, né? A minha torcida é pela união das Chamas Gêmeas. Então, o que eu puder fazer e falar aqui para ajudar vocês, eu vou fazendo. Eu tô tentando pensar aqui numa possibilidade de fazer vídeos curtos falando de processos que acontecem em terapia lá no Instagram. Então, quem quiser entrar, eu vou deixar a conta aqui também para vocês, se vocês quiserem, né? Tem o Instagram só dos meus cursos e o Instagram das terapias. Então, para assunto de Chama Gêmea, é mais no Instagram das terapias mesmo, que é menorzinho. Eu coloco mais os depoimentos lá, às vezes não dá tempo de colocar todos os depoimentos. Inclusive, agradeço a Deus por isso, né? Por não dar tempo de postar tanto depoimento. Mas vou dar meu melhor para postar mais conteúdos lá de vídeos, tá bom? Eu tô pensando em fazer isso. Um beijo para vocês. Desculpa esse áudio imenso, né? Esse vídeo imenso aqui. Mas eu queria falar com calma. Eu queria dar o meu melhor para explicar como eu penso essas energias. E, de novo, vocês vão encontrar percepções diferentes. Vocês vão encontrar pessoas que pensam diferente o que é o divino feminino, o divino masculino. Vocês vão encontrar pessoas que têm uma percepção totalmente diferente. E quando eu converso com pessoas que têm percepções diferentes, eu digo assim, nossa, a nossa percepção é diferente, mas de repente você precisa ajudar as pessoas que vão entender o que você está falando. E eu preciso ajudar pessoas que vão entender o que eu tô falando. Então, vamos aí botando nossa mensagem, vai dar tudo certo, porque é sobre isso, né? Não é sobre competição, é sobre a gente dar o melhor pra ajudar vocês aqui, né? Quem tá à frente de canais e tudo mais. Certo, gente? Eu espero que realmente tenha ajudado. Já me despedi 39 vezes, peço perdão que eu também já pedi 38. Então, agora eu vou, tá? Beijo e até mais.